E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos agora definitivamente à live, né? Tá tudo certo aqui. Já é a nossa segunda tentativa, aliás, terceira tentativa. Vamos ver se o pessoal chega aqui e já começa a interagir. Nós estamos hoje com o objetivo muito nobre de comemorar um marco muito importante na história desse canal. E aí, Osvaldo, oi Fujita, olá Fujita, mais uma vez. Entrem aí, pessoal, vamos comemorar. Cadê o povo? Cafezinho ainda há pouco tava aqui, tinha um outro pessoal entrando. Então, como eu tava dizendo, né, pra quem tá entrando aí, a gente tá comemorando 5.000 inscritos, já tá até mais, acho que 5.008, 5.010, deve estar por aí agora, mas a gente passou esses dias de 5.000 inscritos e tá crescendo o canal, né, numa velocidade cada vez maior, tô muito feliz por isso. Então eu quero aqui comemorar com vocês e conversar um pouquinho. Olha só, um monte de gente mandando mensagem agora. Aí tem uma pergunta que é o seguinte: Fujita, você realmente acha que o ateísmo é menos virtuoso que o teísmo? É alguma das alegações dos naturalistas. Não, acho que os naturalistas vão dizer o contrário, né? Os naturalistas vão dizer que o ateísmo é mais virtuoso que o teísmo, né? Pelo menos é o que se depreende do que o Opp fala, né? Ele tenta fazer uma comparação aí, né? O Cafezinho, se estiver ouvindo, pode falar bastante sobre isso. Naturalismo não são virtuosos, são imorais. É isso aí, Cafezinho. Não, mas eu tava comentando a ideia de que, sei lá, existem algumas virtudes teóricas, né? Pro Opp, o ateísmo conta com algumas virtudes teóricas um pouco mais refinadas do que o teísmo, supostamente, né? Acho que o princípio da economia é um deles, né? Então, eu acredito que não, obviamente, como eu sou teísta. Sim, mais virtuoso. Perdão, exatamente. Olha, como eu sou teísta, eu acredito que, no final das contas, o teísmo é mais virtuoso, né? Eu acho que ele tem maior poder explicativo. Eu acredito que os problemas que são postulados contra o teísmo são resolvíveis. Eu acho que dá para você contornar a ideia de que a hipótese naturalista é mais simples e por isso deve ser preferível. Eu acho que o Opp tá errado aí, ou quem argumenta assim tá errado. Deixa eu ver o que mais o pessoal tá falando aqui. Boa noite, Fujita. Boa noite, tudo bem? Taverna Cast. Seja muito bem-vindo. Obrigado aí, Daniel, pelo aplauso. E aqueles 3 livrões ali é comentário, né? Comentário bíblico. Comentário bíblico. Parabéns, merecido. Obrigado, Lúcia. Fico feliz aí. Olha, uma coisa curiosa, né? Não tô dizendo que você não é bem-vinda aqui, tá, Lúcia? Mas é que eu tava vendo as minhas métricas do canal recentemente e a minha audiência feminina é assim uma coisa 0,03%. Sei lá, uns 98, 99,07% é tudo homem aqui no canal. Que coisa, né? A audiência que acho que, sei lá, que consome aqui meu canal é tudo homem, quase. A Lúcia é minha cunhada, devem ser as duas únicas aqui que vêm aqui ouvir as minhas loucuras, né, de vez em quando. Boa noite, Digita não, Fujita, né? O pessoal sempre tem esse errinho de digitação aí, brincando. Boa noite, Fujita, que Deus te abençoe, muito obrigado. Alexandre. Fujita, qual a tua posição em relação à filosofia da mente? Um monismo anômalo? Não, eu acho o monismo anômalo muito sofisticado, muito atraente. Quem quiser entender assim de forma didática, tem aquele livro que eu sempre recomendo, né, de Introdução à Filosofia da Mente. Acho que você deve lembrar, né? Desde aquela época que eu comecei a postar aquela série sobre filosofia da mente até agora, eu sempre recomendava, mas não, na verdade não, eu sou um ilemorfista, né? Então não sou um monista anômalo, não. Bora ver aqui, eu vou fazer a pergunta aqui. Quem lembra qual é o autor que eu recomendo, que tem aquele livro ilustrado de filosofia da mente, que ele mostra os gráficozinhos? Bora ver se alguém lembra aí no chat. Qual o melhor argumento ateu? Melhor argumento? Uma boa pergunta essa. Vejo formulações muito sólidas, assim, consistentes, né, do problema do mal, talvez. Tem alguns outros argumentos que eu acho interessantes, a gente pode comentar mais pra frente. Deixa eu primeiro ler aqui os outros comentários, aí eu comento sobre isso do melhor argumento ateu. Digita não, Fujita, escrevi errado, tudo bem, João? Cafezinho falou assim: alguns teístas acreditam que o teísmo tem mais virtudes teóricas que o naturalismo. O Rasmussen é aquele que debateu, tá, gente? Que tem um livro com o Philip Leon, tá? Um livro muito interessante, que eles falam um pouquinho sobre isso daí. Então o Cafezinho tá citando. Ele fala bastante lá sobre aquela questão do ceticismo modal mitigado nesse livro, né? Do debate dos dois. Eu recomendo vocês procurarem. Por exemplo, defende que o critério de simplicidade favorece o teísmo. Eu também acho. Eu acho que dá pra argumentar por aí. Ai, quase que cai aqui meu fone. Uma dúvida muito importante, olha só. Eu vou tocar o piano aqui, me diga se vocês conseguem escutar o piano. Conseguem ouvir o piano tocando ou não tá saindo pra vocês? Deixa eu ver se alguém fala alguma coisa aqui. Vamos lá, eu quero saber porque daqui a pouco eu posso tocar um pouquinho de piano pra vocês na live, acho que tá bem legal aqui o som dele. Vocês estão ouvindo aqui o barulhinho do piano ou não? Obrigado aí, salve Fujita, boa noite, parabéns pelos inscritos, obrigado aí, Gabs. Obrigado.
Ninguém falou ainda se o piano tá aparecendo. Não sei se tá tendo um delay aí. Não escutou o piano? Deixa eu fazer o seguinte agora. Eu vou trocar rapidinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo trocar rapidinho o áudio pra ver se vocês conseguem escutar o piano. Pera lá. E aí vocês me dizem se vocês conseguem escutar o piano. E aí? Conseguiram escutar o piano? Não sei, vamos ver aqui agora. Não tô ouvindo, João Silva. Então, eu acho que o pessoal não tá conseguindo escutar. Deixa eu ver se o pessoal conseguiu escutar agora. Dá pra escutar agora. Ah, legal, agora sim, saiu. Então daqui a pouco eu toco um pouquinho de piano aqui pra vocês, pra comemorar um pouquinho. Eli, ouvimos agora, legal. Agora eu tô ouvindo. Massa. Tá bom. Deixa eu voltar aqui algumas mensagens lá atrás do pessoal falando, né? Mas enfim, gente, tem muita mensagem. Depois eu leio aqui tudão com vocês, vou fazendo eu vou fazendo aqui uma interação com vocês. Prometo que vou tentar ler tudo. Não sei se eu vou conseguir responder a tudo, mas eu vou mencionar. Eu não sei se vocês já conseguem fazer aquelas coisas de live pix, não sei o quê, porque eu sei zero sobre isso, ainda não aprendi a mexer. Se alguém quiser de alguma forma aparecer aqui pra mim o Live Pix, eu vou ler, mas eu realmente não sei se isso já dá pra fazer aqui. Não sei se eu habilitei isso a acontecer, mas enfim. Não precisa de toda forma, essa aqui é a primeira live do canal, então seja todo mundo muito bem-vindo. E assim, eu tô muito feliz mesmo de a gente estar com 5 mil inscritos, eu tenho muitas novidades interessantes pra vocês. Se tudo der certo, eu vou pra São Paulo daqui a algumas semanas, que teve um podcast que me convidou. Podcast que tá crescendo bastante, assim, tem alguns vídeos com centenas de milhares de visualizações, então eu tô bem feliz com isso, um podcast assim bem produzido e tal, pra falar um pouquinho sobre o canal, eles viram o meu debate contra o Matheus Benítez e gostaram do meu conteúdo, começaram a me acompanhar, então se tudo der certo, né, se as agendas conciliarem e tal, a minha ida para São Paulo, eu vou aparecer por lá, eu acho que vai dar tudo certo, e aí a gente vai ter, né, daqui a pouco o canal crescendo cada vez mais, e eu quero que alcance de fato mais pessoas, né, então fico muito feliz com todo mundo que apoiou até então aqui o canal, e eu queria fazer uma interação com vocês aqui, que é saber como que vocês descobriram o canal, por qual vídeo, por qual meio, se tem alguma história. Comenta aí se você, sei lá, aprendeu, o que você acha que você aprendeu de mais precioso, valioso comigo, alguma ideia, algum conceito que você não tinha antes. Eu recebo muito testemunho de gente que eu tirei do anarcocapitalismo, inclusive ateus também, que disseram que pararam de ser ateus por minha influência, por minha causa, que começaram a se aproximar do cristianismo de alguma forma também. Então eu quero muito saber aqui das histórias de vocês, comentem aí, porque eu quero interagir, que 5 mil inscritos é pra comemorar. Tem gente que pode pensar, puxa, é um canal pequeno ainda, é pouca coisa, tá comemorando por nada. Mas, gente, isso aqui eu fazia como um total hobby meu, entendeu? Isso era um hobby, assim, uma coisa aleatória que eu fazia quando eu tinha tempo, porque quem me acompanha no Instagram sabe, eu sou médico, eu não sou um youtuber, eu não sabia mexer em nada, que ainda tô aprendendo a mexer em muita coisa no YouTube. Pra vocês terem noção, eu tava perguntando pro David Ribeiro há pouco tempo, assim, há alguns dias atrás, como que eu abri aqui pra ter aquela sessão de apoiadores, e eu vou abrir a sessão de apoiadores pra vocês poderem terem as figurinhas de vocês, os níveis de vocês, receber vídeo com antecedência, ter vídeo exclusivo. Eu descobri que dá, assim, pra fazer muita coisa, então só agora que vai ter depois, sabe, de 4 anos, assim, postando, né, sei lá, acho que desde 2019 eu postei o primeiro vídeo, mas eu não postava com muita frequência nem nada assim. Só depois mesmo, de uns anos pra cá, eu acho que tem aqui uns 2 anos mesmo que eu comecei a postar com frequência e retomar o canal. Então assim, crescer nessa velocidade, tem gente que pode achar que é devagar demais, mas pra um canal tão nichado como o meu, né, que fala de filosofia e um tipo de espectro e assunto tão nichado, eu acho que é uma vitória, entendeu? Então, sei lá, quero ver os comentários de vocês sobre isso daí, mas eu acho uma vitória, entendeu? Eu acho que é uma vitória. Vou ver aqui primeiro aqui. Descobri o seu canal pelo vídeo da perícope da mulher adúltera que você respondeu, Iago Martins. Gente, esse vídeo pra mim, assim, é um clássico do canal, né? Isso aqui é um clássico e, assim, esse vídeo é o meu favorito, na verdade, né? Digam aí pra vocês qual que é o seu vídeo, qual é o meu vídeo favorito pra vocês. O meu vídeo favorito dos meus vídeos é o vídeo da mulher adúltera. Inclusive, ele vai ter um adendozinho que eu pretendo pra esse ano, eu acho que eu consigo lançar, sofisticando ainda mais os meus argumentos ali, com mais dados e mais coisas que eu tenho ainda, que eu tive que resumir a minha pesquisa, né? Eu tenho anos e anos de pesquisa nessa passagem, né? Então, esse vídeo aí é muito legal. Alguns amigos meus falaram que o Iago Martins sabe da existência desse vídeo, tá? Só que ele nunca respondeu, então, sei lá.
Daí voltei a ver seus vídeos depois da recomendação do Lucas Banzoli. Que legal, que legal. Inclusive eu tô com um convite de ir lá no canal do Lucas Banzoli também para falar um pouquinho sobre filosofia e religião. Quem sabe aconteça. Tem muita gente no meu canal que não gosta do Lucas Banzoli, que odeia assim porque eu tenho um público, né, muito católico também. O pessoal odeia o Lucas Banzoli, mas assim, gente, eu não acompanho com tanta frequência pra saber todas as opiniões do Lucas Banzoli, mas eu vou, entendeu? Não tem nada contra. Ele fez um convite muito cordial e assim, eu acho que é uma ótima oportunidade, entendeu? Eu certamente não estou dentro dos, sei lá, do círculo mais íntimo de amigos dele, mas isso pra mim não, assim, pra vocês entenderem, né, que não quer dizer que eu tô me aproximando, assim, se alguém tá preocupado de eu tá mudando sei lá, de posição ou de tipo de conteúdo aqui. Não tá acontecendo isso, mas eu acho que é uma boa oportunidade. O Lucas sempre me tratou com muita cordialidade e quem sabe aí gerem algumas parcerias sobre filosofia bem interessantes, né, e sobre Bíblia. Inclusive ele mandou mensagem pra mim no Instagram, né, primeiro me convidando pra algumas coisas, e antes ele tinha mencionado assim que ele também me conheceu pelo vídeo da perícope da mulher adúltera e que eu mudei, nem sei se eu podia estar falando isso agora, né, mas desculpa, Lucas, se eu não podia estar falando. Mas ele falou que ele defendia uma posição oposta, né, a posição do Iago Martins. Ou então que sei lá, que pelo menos que não era escrito por João, né, aquela passagem. E aí ele falou que o meu vídeo o convenceu do contrário, né, e que ele agora defende a mesma posição que eu. Ele tinha até um livro, eu acho, em que ele mencionava a posição antiga dele e que depois ele teve que reformular a posição, acho que ele deve ter editado, sei lá, numa nova edição, e tá aí uma influência do meu vídeo, né, da perícope da mulher adúltera. Eu descobri com o começo da guerra ao tomismo, Pedro Studente. Pois é, né, então a guerra ao tomismo continua firme e forte, dá pra quem não sabe, e eu sei que realmente ela me impulsionou um pouco, né, teve alguma visibilidade a guerra ao tomismo, porque eu ataquei um monte de gente, né, e ainda vou atacar um monte de gente ainda, vocês podem esperar que ainda vai ter muita coisa, vou atacar muita coisa. Ainda falta atacar, por exemplo, eu nunca ataquei o Sidney Silveira, mas acho que é super atacável, no bom sentido, né, de coisas faladas e que podem ser objetadas aqui no canal. O Guilherme Freire é um alvo, assim, que tá ainda pedindo pra ser atacado, quer dizer, que já pediu pra ser atacado, eu não tive tempo de gravar ainda, mas eu vou atacar também. O Luca, a gente ia ter uma interação, assim, também eu ia fazer alguns reacts objetando algumas coisas que ele falou, desde aquela época lá do vídeo dele de um católico contra 9 ateus, só que não deu tempo de gravar. Só que assim, na verdade tem duas coisas, não deu tempo e também porque a gente decidiu fazer aquela interação, né, de entrevista. E aí as minhas tretas que eu tive com o Luca foram solucionadas, hoje a gente é amigo, assim, eu apoio. Ele já me convidou para participar do canal dele algumas vezes. Eu só consegui uma até agora, mas a gente pretende fazer uma outra lá comentando o vídeo do Matheus Bernite sobre a primeira via, que é assim, sabe, muito ruim, sério, muito ruim, mas enfim. Achei o canal quando você reagiu ao André Melo e Marcelo Andrade falando sobre Lutero, considerando que o conteúdo protestante é muito pequeno, ainda mais falando sobre filosofia. Pois é, né? Eu ainda tenho que... assim, o Marcelo Andrade, pra mim, aquele podcast dele ali é conteúdo infinito pra mim, né? Conteúdo infinito. Eu posso pegar quase qualquer convidado dele e reagir, que eu discordo de quase tudo que é exposto ali no canal dele, né? Então, foi bem interessante reagir a isso. Eu vou voltar, tá? Eu vou voltar a fazer vídeos reagindo a católicos falando de Lutero. Tem especialmente um que acho que é História e o quê? Esqueci o nome de um rapaz que fala bastante sobre catolicismo, que tem um vídeo, gente, sobre o Lutero que, assim, sabe, é vergonhoso, assim, é vergonhoso o que ele fala ali. É muito esquisito, muito esquisito. Mas eu entendo, tem muita desinformação que ele pega de manuais católicos que são reproduzidos, sabe, há muitos séculos Mas eu acho que a pessoa tinha que checar as fontes, ver se a crítica realmente faz sentido, né? Esqueci o nome dele. Se alguém lembrar aí qual que é o nome dele, falem aí. Deixa eu ver aqui mais. Tem muita mensagem legal. Vamos ver aqui. Tô vendo se eu consigo esticar aqui esses comentários, porque no Ecan Live, que é o aplicativo que eu tô usando, vocês ficam aqui... Eu não tô direto no YouTube, né? Vocês ficam numa caixinha, eu tenho que me esforçar pra ver o que é. Deixa eu ver aqui direitinho. Vou aqui, Matheus Andrade. Conheci seus vídeos através dos sermões propagados pelos lugares teológicos da IASID. Ah, que legal. Só depois disso fui descobrir que você tinha um canal sobre filosofia. Pois é, né? Eu peguei aquela ideia do Melchior Cano, né? Que é um filósofo teólogo da Igreja Católica ali da época do Concílio de Trento, em que ele que cunhou essa terminologia, né, dos lugares teológicos, que deu a contextura que a gente tem hoje. E os protestantes, eles pegaram, tá? Eles pegaram esse vocabulário. Se vocês forem ver nas obras do Melanchthon, né, que era um dos principais apoiadores de Lutero, ele tem um livro chamado, né, dos lugares também, lugares cristãos,
que os protestantes estavam também endossando, né? Então, de fato, eu tô até pensando em recortar essa palestra / sermão, um sermão, né, que eu fiz na igreja, e postar aqui no canal, porque eu acho bem interessante, né? Os lugares teológicos protestantes, né? Que, é claro, tem algumas divergências do catolicismo, né? Mas não sei se é tão interessante. Se vocês quiserem dizer se é interessante eu postar aqui no YouTube, no meu canal, aí eu posto ou não. Fujita, qual terminologia se aplica à sua visão política? Pois é, né? Essa é a grande pergunta. Tem muita gente que... Ei, Ed, tem muita gente que pergunta isso aqui pra mim, sabe? Tem muita gente que pergunta e eu não sei muito o que responder. Porque eu tenho, junto com a Gabi, que é assim, uma das minhas principais apoiadoras, né, um projeto sobre isso que é um pouco... Dá pra dizer, que é um pouco inovador. Então não se aplica muito com as terminologias que a gente vê atualmente, não. Acho que sim, se eu fosse tentar explicar um pouco, daria pra dizer que eu sou... que eu sou um republicano no sentido do valor da Constituição, um constitucionalista, né? Então, republicano por esse sentido, né? Dá pra dizer que eu endosso algumas coisas que o José Guilherme Melchior fala, que pra mim foi o maior liberal que o Brasil produziu, mas eu não sou um liberal, definitivamente não sou um liberal, mas ele tinha uma proposta de liberalismo social que eu acho interessante, apesar de também eu discordar, então... Mas dá pra equacionar também o Melchior nisso daí, tá? Sabe? Eu gosto muito de sociólogos socialistas, em algumas coisas dá pra usar. Quem me conhece aqui sabe que eu já falei anteriormente no canal que eu acho muito interessante uma ideia corporativista, eu gosto muito da ideia do socialismo lá da Iugoslávia de Tito, né? Então dá pra aproveitar também. Então é um Frankenstein, Não tô dizendo que eu endosso nada disso não, tô dizendo que tem que pegar coisinhas assim e montar, entendeu? Mas a Arqueolocracia, que é esse projeto que eu tenho com a Gabi, é um projeto, sabe, de visão política bem diferente, que é uma visão política, assim, teórica também, que visa um poder explicativo da realidade, mas que também tem propostas interventivas, né? Então é tanto um projeto teórico quanto prático, mas não dá para colocar nas categorias atuais, então. Finado grupo do Virtute Imperium. Pô, que legal! Fico feliz por você ter conhecido lá do Virtute, né? Foi bem legal aquelas parcerias que a gente tinha no Instagram. O meu favorito é o seu react ao Marcelo Andrade e o Joel falando sobre Ockham. Ah, que legal. Pois é, né? Tem muita coisa assim que o pessoal fala de Guilherme de Ockham que é super aleatório, né? Nada a ver. Realmente eu acho que é assim, em defesa de Ockham, né? Porque falar que você é um nominalista hoje, pros católicos, é um xingamento, né? É pedir pra ser chamado de herege e tudo mais. Eu tenho um superchat! Rapaz, olha, o primeiro superchat do canal. Bora ler o superchat então, né? Primeira vez que eu tô vendo aqui. Fujita, o autodidata. Aqueles calhamaços ali atrás são o quê? Aquilo ali é comentário bíblico, tá bom? Eu não sei se querem que eu comente mais, mas é comentário bíblico. O volume aqui falando sobre Isaías a Malaquias, Filipenses a Apocalipse, são todos da mesma série, tá bom? Vende pela Casa Publicadora. Tem vários livros aqui, né, na verdade. Tem vários calhamaços. Eu não sei de qual calhamaço ele tá falando, que tem uns aqui também. Esse não é bem um calhamaço aqui, né, mas talvez ele estivesse falando desse aqui, que é o curso de filosofia do Jolivet, que eu tenho há muito tempo. Eu consegui num sebo aqui em Manaus. Então eu devorei esse livro aqui na época que eu tava lendo sobre... Quando eu comecei a escolástica, né, eu tenho esse livro há muitos anos. Então não sei se ele tá falando desse daqui. Esses aqui são comentários bíblicos, eu não sei se ele tá falando desse, o comentário bíblico. Então esse daqui é o volume 4 da série, que vai de Isaías a Malaquias, da série Logos, tá? Aqui ó, série Logos, não sei se dá pra ver. E é basicamente isso. Eu não sabia que já estava habilitado a receber superchat, eu pensava que eu tinha que habilitar, que legal. Espero que tenha respondido aí a sua dúvida, autodidata. Vamos lá. Gente, se tiver superchat eu vou dar prioridade, tá? Eu preciso cobrir nessa viagem que eu vou fazer pra São Paulo, né? Pra esse podcast grande aí. Passagem caro pra caramba. Daqui de Manaus pra São Paulo é muito caro. Dos outros lugares sei lá, quem mora em São Paulo vai pra qualquer lugar por, sei lá, 200, 300 reais, eu acho. 400, 500. Quando se compra com antecedência, né? Aqui não. Aqui passa de 1.000, 2.000 fácil. Deixa eu ver agora aqui. Tem muita mensagem, gente. Deixa eu ir vendo aqui. O Gustavo A. lá atrás, ele falou o seguinte: parabéns pela conquista, Fujita. Como você consegue conciliar a profissão de médico, marinheiro, dos negócios da sua família e os estudos de filosofia e teologia? Tiro meu chapéu para a sua dedicação. Muito obrigado, Gustavo. Fico lisonjeado aí com o seu comentário, né? Como é que eu respondo a isso, né? Olha, eu acho... Eita, peraí que o meu microfone quase desencaixa aqui. Boa pergunta. Tem muita gente que me pede pra eu comentar como que eu concilio as coisas, né?
E eu tô começando a gravar o meu dia a dia. Eu tô começando a gravar vários trechos do meu dia para fazer vlog lá pro Instagram, tá? Então, para mostrar o meu dia enquanto... Porque tem mais coisa ainda, né? Porque além disso que você falou, eu ainda sou músico, né? Eu sou compositor. Por isso que eu toquei aqui o piano rapidinho para depois tocar um pouquinho para vocês. Eu sou um compositor, então eu toco piano, eu faço orquestração, eu faço produção musical. Então, realmente, a minha vida ela é muito dividida em várias coisas. Isso exige, de fato, muita organização. Às vezes é um pouco caótico. Mas sabe o que eu acho? Assim, eu acho que desde pequeno, desde adolescente, eu fui muito disciplinado a não ter vícios de coisas triviais. Então, por exemplo, há muitíssimos anos, desde adolescente, eu não jogo absolutamente nenhum jogo virtual. Não sou viciado em assistir... Assim, é muito raro, muito esporádico eu ficar vendo alguma produção assim cinematográfica, acompanhar a série. É uma coisa assim muito difícil, muito, muito difícil. Eu já fiquei anos sem ver, assim, acompanhar nada. Anos e anos. Então, às vezes eu meio que sou forçado a conhecer alguma coisa porque é o assunto do momento e eu tenho que comentar. Então, eu acho que eu não sou viciado em Instagram, não ficar rolando assim a tela de trás. Às vezes eu esqueço de entrar no Instagram. Semana passada eu fiquei uma semana sem entrar e eu não postei nada, assim, que era numa semana muito dura de serviço da Marinha. Então, eu acho que esse tipo de disciplina que eu tive de montar lá atrás faz com que o meu dia dobre. Acho que o tamanho do meu dia, assim, ele é talvez maior do que de muita gente, porque eu não tenho esse tipo... Assim, eu não sou viciado nessas coisas, sabe? Então, eu acho que isso me dá tempo de organizar e, assim, eu acho que tem uma coisa que é quando eu busquei coisas que eu julgo hoje virtuosas, os meus passatempos hoje, eles me satisfazem com coisas que são virtuosas. Então, por exemplo, quando eu quero desestressar, eu não vou jogar, não vou fazer, sabe? Não vou fazer nada assim. Eu vou tocar piano, que é uma coisa super produtiva pra mim. Então, eu tô no piano e é o momento em que eu consigo, sabe, expressar, inclusive, mais ainda as minhas ideias. E é super divertido pra mim, eu gosto de estar no piano, eu gosto de compor, eu gosto de, sabe, talvez eu seja muito mais músico do que, assim, do que tenha habilidades pra filosofia, talvez. Porque eu gosto muito de música, é que vocês não sabem aqui no canal, mas eu respiro música. Então talvez eu seja muito melhor nisso do que em filosofia, talvez. Nesses raciocínios abstratos e especulativos que eu tenho aqui. E isso é uma coisa muito boa, eu acho que faz muito bem pra minha mente, tá? Deixa eu ver o que mais. E aí tá, sobre a questão de como eu faço pra organizar tudo, eu tenho cronogramas, eu tenho, sabe, várias coisas que eu tenho que ficar vendo o dia todo. Eu tento fazer eu faço um pouco aquela técnica do Pomodoro, eu coloco o tempo pra eu terminar as coisas. Eu definitivamente preciso fazer um vídeo só sobre isso, se interessa tanto vocês assim, sabe, da minha organização. Fujita, quais são as ideias dos próximos vídeos do canal? O superchat aqui. Muito obrigado, Autodidata. Fico feliz de você ter comentado aqui. Vamos lá. Próximos vídeos do canal. Próximo vídeo vai ser a parte 2 da minha resposta. Possivelmente, né? Não tenho certeza. Mas eu vou postar possivelmente a minha parte 2 de resposta ao David Ribeiro e ao Sanky, né? Eles fizeram duas lives, assim, somando dá umas 8 horas, né? Muito conteúdo, criticando, acho que principalmente a mim, se eu for colocar no papel. Tem mais objeção a mim, porque eu acho que tinha mais coisa criticável pra mim do que pro, sei lá, Matheus Benítez, porque eles não estavam tão... Sei lá, enfim, Matheus Benítez falou aquelas coisas lá aleatórias que nem estavam tão dentro do debate, então talvez por isso eles não tenham criticado tanto, sei lá. Na segunda live eles criticam, focam mais no Benítez, né? Mas assim, eu tenho que responder ainda, e esse segundo vídeo vai ser muito mais bíblico, tá? Vai ter bastante coisa de filosofia também, mas vai ser bem mais bíblico, em que eu vou objetar as leituras do Sanky e as críticas que o Sanky fez. Que, gente, sinceramente, pra mim tem umas críticas que ele fez ali as minhas leituras bíblicas, né? E o David colocava ainda carinha, a mãozinha dele no rosto, né? Agora, como assim, o Fujita falou agora uma grande besteira. Nossa, Fujita, cara, não, cara. É que eu tô, né, brincando, o David disse que não tem problema se eu reagir assim muito vigorosamente, né? Então tudo bem. Então parece que ele coloca assim, nossa, Fujita agora falou uma besteira, não sei o quê. E pra mim não tem nada de besteira ali, eu vou fundamentar, tá? Vou bancar todas as minhas declarações daquele debate ali pro seu David Ribeiro e pro Sanky. Próximo vídeo vai ser essa parte 2 da minha resposta, talvez eu precise de uma parte 3, porque geralmente quando os meus vídeos passam de 1 hora, assim, já dá mais de 10 gigas, né, nos meus arquivos, então não tenho tanto espaço assim pra fazer vídeos maiores que isso. Geralmente quando vocês veem vídeos meus de 2, 3 horas é porque eu já parei, aí depois eu comecei a gravar de novo e unir, né? Que é muito grande os arquivos, fica muito grande. Pra ter essa qualidade legalzinha que vocês estão tendo aqui, demora, tá? Assim, muita coisa pra editar e não sei o que. Então vai ter esse vídeo, aí logo em seguida eu quero postar a minha resposta ao Carlos Nuguem, que ele fala sobre o Beato Lúlio, tá?
estão o nosso querido Lúlio e o Raimundo Lúlio. Então eu vou chamar o Carlos Alberto de novo pra cá. Então esse vai ser possivelmente o próximo vídeo em sequência. Eu possivelmente vou querer colocar mais algum vídeo da Guerra ao Tomismo aí também, tá? Dos próximos vídeos. O Daniel Pires, superchat. Meus parabéns pelo canal. Obrigado, Daniel. Fico muito, muito feliz por você estar acompanhando e gostando aqui do canal. Daniel, gente, pra quem não sabe, é designer gráfico também, edita vídeos. Se vocês quiserem o contato dele, mandem DM lá no meu Instagram que eu recomendo. Super recomendo, Daniel. Matheus Andrade mandou um superchat. Fujita, você canta muito bem. Você canta muito bem, que já vi vídeos. Toque e cante seu hino preferido ou um deles pra gente. Tá, eu posso fazer isso, eu vou tentar fazer mais lá pro final, porque pra eu fazer isso agora, primeiro que assim, infelizmente eu não vou conseguir cantar e tocar ao mesmo tempo hoje. Eu ainda vou ter que descobrir como eu faço isso, porque eu acabei de ver no teste que eu fiz com vocês aqui que ou vocês escutam a minha voz ou vocês escutam um piano. Então eu posso tocar algum hino meu favorito, ou alguma composição minha no final, tá bom? Mas não vou conseguir cantar e tocar ao mesmo tempo, tá bom? Fica combinado assim? Espero que não seja um problema aí. Lex et Verbum falou o seguinte. Boa noite, Fujita. Parabéns pela marca, amigo. Deus te abençoe. Obrigado. Fico feliz aí pela... Tô terminando de ler os superchats aqui, tá, gente? Fico feliz aí pelo comentário e tô muito feliz, assim, de fato. E eu acho que com a ida ao podcast vai melhorar mais ainda. Eu tenho marcado algumas entrevistas com canais maiores também, como eu falei, eu vou lá pro Lucas Banzoli, eu vou para um canal chamado O Apologeta também, que já tá marcado. Tem um canal que também me chamou para falar de filosofia da ciência, que eu não sei quando que a gente vai colocar no script, mas vai ter um vídeo possivelmente sobre isso e outro sobre Duns Scott que ele queria. Então eu vou lá e acho que vai ser assim, uma espécie de perguntas e respostas e bora ver, né? Tá, acabou o superchat, vou voltar aqui pra listinha do pessoal. Deixa eu ver aqui uns comentários mais recentes, eu vou e volto aqui pra ver. Dá pra ouvir os dois, as duas coisas, voz e piano? Será? Será que dá pra ouvir? Vou fazer um segundo teste então aqui então, tá? Eu vou tocar aqui o piano de novo e aí vocês me dizem se enquanto eu falo vocês escutam a minha voz e o piano. Oi, voltei. Conseguem ouvir aqui Pois é, o pessoal tá falando que só sai o piano, né? Voz sumiu. Pois é, minha voz voltou agora? E a minha voz agora voltou? Minha voz voltou? Voltou. O Cruzado falou voltou. Agora o Fujita... gente, só vai dar pra ouvir, possivelmente só vai dar pra ouvir de fato a voz ou o piano. Eu tenho que descobrir como que eu vou fazer pra conectar a voz e piano os dois juntos. Tá bom? Capite? Tem resoluções lulianas ao problema do mal na academia? Pedro, eu acho que na academia não, porque a escola luliana, ela morreu há muito tempo, né? Faz muito tempo que ela morreu com o Pascoal, né? Com Raimundo Pascoal. Isso faz muitos séculos. Então na academia hoje não tem não, mas existem teodiceias defendidas à maneira luliana, tá? Isso existe sim. E a gente pode tratar disso no canal em algum momento. Entendi, Fujita. Você gosta de autogestão dos trabalhadores. Eu acho muito interessante o projeto de autogestão, mas eu não estou dizendo que eu aceito cegamente não, tá? Mas eu acho uma ideia super interessante e aplicável. Aplicável. Do jeito certo é muito bom. Deixa eu ver aqui mais. Deixa eu ver aqui. O que mais tem? O Cafezinho até comentou, né? Lulismo é uma escola morta. É o que? Nulo na academia, embora exista um trabalho sobre. Lulismo, assim, há muito tempo não produz coisas fáceis na academia. Hoje, na academia, pra ser mais justo, existe coisa na academia sobre o Lúlio, mas geralmente é o quê? Geralmente não é muito na área da filosofia, na área da literatura. O pessoal que comenta, sei lá, o Félix, os contos do Lúlio, né? Parte mais literária do Lúlio, não tão dentro das obras mais profundas filosóficas do Lúlio, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Gente, se vocês quiserem que eu dê prioridade é no superchat, tá? Eu tô aqui pegando aleatoriamente umas mensagens que eu já me perdi da ordem aqui cronológica. Descobri o seu canal por acaso. Primeiro lhe conheci pessoalmente, sem nem saber nada sobre você. Inclusive, eu te achava muito chato. Ai. Te explico isso em off depois. Só sei que cheguei aqui. Gente, isso que é engraçado, né? Isso que é engraçado, porque eu tenho muita gente que me conhece
muita gente que me conhece pessoalmente não sabe que eu tenho essas coisas assim de filosofia, de música e, sei lá, meus amigos médicos, por exemplo. Fico imaginando meus amigos médicos que me conhecem pessoalmente e aí eu posto no Instagram, assim, sabe, um argumento super complexo do Raimundo Lúlio ou do Duns Scott ou então do, sei lá, do Robert Brandon, sabe, da filosofia analítica contemporânea. E assim, eles ficam, sabe, que isso, Fujita? Você não tá se preparando pra residência nem nada, sabe? Fica assim, né? Eu fico assim meio sem jeito às vezes de postar lá no Instagram, sabendo que eu tenho muitas bolhas que se aglomeram, né? Tem a bolha da, assim, que cresceu comigo na igreja, enfim, tem essa bolha. Tem a bolha da música, porque eu tenho formação clássica, então, dos conservatórios de pianos por onde eu já passei, dos cantores e dos corais onde eu já cantei, né? E aqui eu não tô falando de coral necessariamente religioso, de grupos, né? Onde eu já participei e tal, que me conhecem. O pessoal que eu conheci porque também gostava muito desse estilo, né, de musical theater, né, então assim, de teatro musical, e que gosta muito desse estilo de cantar, o belting, né, os meus amigos que já fizeram aula comigo, assim, sabe, desse tipo de coisa. Aí tem o pessoal da filosofia, tem o pessoal da filosofia que me acompanha aqui, dos grupos de WhatsApp, do Discord, do Instagram, do YouTube. E aí tem também o pessoal do veganismo, né, que gosta, porque a minha família agora tem um restaurante, né, eu tô empreendendo agora com 2 restaurantes. Tem o pessoal que me conhece por causa dos restaurantes, assim. Tem um pessoal que conhece do ensino médio e tal, sabe? Aí eu posto e eu fico imaginando, assim, a confusão que é, às vezes, do pessoal, pensando, gente, às vezes eu posto uma coisa de uma bolha e de outra e eu fico um pouco de medo, assim, sabe? Eu achava antes que eu devia separar, assim, meu Instagram em vários blocos, assim, sabe? Ter uma outra conta só pra música e tal. E eu comecei a perceber que não, gente. Eu acho que eu tenho que abraçar isso aqui como uma coisa única, entendeu? Eu tenho essas coisas, eu sou todas essas pessoas, entre aspas, ao mesmo tempo, né? Eu acho que isso talvez me deixa ter um conteúdo diferenciado, assim, sabe? Talvez isso me torne uma pessoa interessante pra muita gente. Então, talvez um pouco desse caos e dessa confusão junta torne legal me acompanhar. Não sei, se vocês quiserem comentar sobre isso, tá? Eu sou todo ouvidos, assim, mas no início eu achava meio esquisito essa sensação, mas hoje eu tô gostando cada vez mais de que as pessoas saibam quem eu sou completamente, entendeu? Não em pedaços. Então, sei lá. A Lúcia disse que me conheceu por Nogueiro e seus erros sobre Duns Scott, né? Foi o meu primeiro vídeo que ela viu. Que legal que você me conheceu por esse vídeo. Eu acho que é um trabalho super importante. E outra coisa, quem me perguntou sobre os próximos vídeos, eu tenho muita coisa roteirizada contra o Carlos Nogueira, tá? Tem os vídeos dele que eu pretendo responder sobre Kant, que são umas críticas assim, sem pé nem cabeça sobre Kant. Sobre Hegel também, que assim, sabe, é assustador, assim, sabe? É terrível, 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 terrível. Então eu pretendo responder o Nogueira assim, peremptoriamente, sobre esse pessoal todo que ele faz espantalhos, é injusto, inventa um monte de coisa sobre eles. É terrível, terrível. Que se vocês ficaram pasmos com o que ele fez com Duns Scott, o que ele faz com Kant chega a ser pior, tá? Chega a ser pior. Eu acho que ele só não é pior do que o Olavo comentando sobre esse povo todo, né? Se bem que eu não vi o Olavo cometer alguns erros básicos que ele cometeu sobre Duns Scott. Adoraria ver uma live sua com o Torinho. Que legal, posso programar. O Torinho é amigo meu. De vez em quando eu recomendo alguns livros. Aqui, cadê? O Tourinho me presenteou com 3 livros até hoje, olha. O Calvinismo Explicado, que é um livro dele. Super recomendo para quem quer entender mais sobre o calvinismo escolástico. Não esse calvinismo atual, contemporâneo, que é assim, sabe, sem pé nem cabeça. Que fica falando que Deus é o autor do mal e não sei o quê. O calvinismo escolástico, realmente, quem difunde no Brasil se chama Francisco Tourinho. Tenho minhas discordâncias, eu já li esse livro e eu fiz as minhas observações pro Tourinho, né? As minhas críticas. Tem diversas críticas ao livro, mas assim, é um livro assim, fundamental, acho que assim, elementar para quem quer entender sobre o assunto. Tem claro que eu vou fazer críticas porque eu não sou calvinista, mas isso não está depreciando o livro em si, tá, gente? Entendam. Os motivos pelos quais eu não concedo essas observações. Tem a exegese lá de Timóteo, que, enfim, com certeza, quem sabe quem acompanha o debate sabe do que eu tô falando, né? Que é uma coisa que a gente não pode conceder ali aos calvinistas, mas assim, para quem é calvinista, a linha mais forte é essa. A linha mais forte é essa. Aqui, ó, A Verdadeira Essência do Jansenismo, do Theophilus Gale, ou Gale, né, depende de como você quer pronunciar, que tem um prefácio do grandioso John Owen, né, então Histórica e Dogmática, que ele me presenteou. O mais recente que ele me mandou esse aqui foi esse daqui.
Jansenismo é uma coisa que as pessoas confundem muito, não sabem, então é um livro muito bom também para vocês entenderem de fato o que é o jansenismo e como ele deu um problema, né, na história da igreja. Tem um outro aqui, peraí, deixa eu pegar. Tem um outro livro que ele me presenteou, que é esse aqui, Justificação, Núcleo da Fé Cristã, que é de um conhecido dele, se não me engano, acho que foi baseado em uma tese de doutorado, é mestrado, eu não lembro agora, que é o prefácio, foi escrito pelo Francisco Tourinho. Então, recomendo também que vocês adquiram esse material para ver uma perspectiva da justificação dentro dessa tradição, né? Também tenho minhas discordâncias com isso daqui, mas, assim, sabe, gente, se vocês querem entrar nesse debate de verdade, você tem que pegar o pessoal que entende do assunto, entendeu? E discordar no nível, entendeu? Então, assim, vai pegar esse pessoal. Eu sei que, às vezes, pode parecer um pouco arrogante, um pouco prepotente, mas muita coisa que é produzida no mainstream, sabe, do calvinismo, sabe, não fala nada com nada. Nada com nada. Absolutamente nada com nada. É o História e Fé Católica do Lorenzo Lazarotto. Exatamente, Oswaldo. Esse menino aí fala umas coisas assim bizarras, bizarríssimas, tá? É esse menino aí que eu vou responder assim sobre o Lutero. Pelo menos à vontade. Ele tem um vídeo sobre o Lutero. Gente do céu. Ele pega... o pessoal católico gosta de pegar um livro, né? Conversas sobre a mesa. Depende um pouco da tradução, mas geralmente traduzem assim. Que você abre lá o prefácio e olha só. Eles acham... Esse pessoal acha que Lutero escreveu esse livro. Não, gente. Lutero não escreveu esse livro. Entendeu? Isso não é um livro de Lutero. Isso são compilações didáticas que outros fizeram tentando expressar a ideia de Lutero, pegando rascunhos. Às vezes você vê que é um Frankenstein de declarações que às vezes vem em formato de pergunta e resposta, um formato de catequese, às vezes vem em formato de diálogo, mas esse livro simplesmente não foi escrito por Lutero e o pessoal simplesmente viaja, sabe? Viaja total. Não tô enxergando aqui qual que é a prioridade cronológica dos comentários, tá só rolando aqui pra ver se encontra. Tem muito pessoal falando assim, parabéns, obrigado pessoal pelo... Deixa eu vir pros mais recentes aqui, que vocês estão comentando mais recente. Tem um que falaram assim, o Wesley Barbosa, né? Fujita, qual a sua posição política? Eu já respondi isso previamente, depois de dar uma volta aqui, perguntou se eu sou liberal, já respondi sobre isso um pouquinho antes, tá? Resposta a críticas de Hegel urgente. Do vídeo do Nogueira, Ricardo? Você quer que eu lance com prioridade esse meu vídeo em resposta ao Carlos Nogueira, assassinando o Hegel? Assassinando o falso Hegel, né? Porque é espantalhado do início ao fim, assim, quase tudo. Deixa eu ver aqui, tem um outro superchat. Fujita, você é arminiano? Qual livro você recomendaria de exegese bíblica para um iniciante? Boa pergunta, não sou arminiano, tá? Não sou arminiano. Hoje eu tenho uma tendência a concordar com a visão luliana escotista sobre isso, mais de via agostiniana. Mas não, então por isso eu não sou arminiano. Mas eu acho Armínio muito interessante. Tem muita gente que subestima muito o Armínio. Eu já li as principais obras do Armínio, tá? Então o Armínio ele estava muito inteirado dos concílios que deliberaram sobre todos os tópicos que ele fala dentro do assunto da divina providência. Ele conhecia a patrística também em profundidade. Ele tinha uma exegese muito adequada, dado o seu contexto, dado o que ele tinha à disposição. Então Armínio não é uma pessoa, não é assim não é um comentador desprezível como muita gente pensa, tá? Mas eu não sou arminiano. Tem alguns motivos que me fazem não ser um arminiano. Depois eu posso fazer um vídeo explicando sobre isso. Mas assim, se eu fosse seguir uma linha mais parecida, sei lá, com o tomismo, se fosse pensar assim, o que mais me atrai, com certeza não seria a linha banesiana, tá? Mas com certeza a linha zumeliana, que é defendida hoje no Brasil pelo sei lá, tem um grupo, na verdade, que é liderado pelo meu amigo Leandro Bezerra. Eu esqueci o nome, eu acho que é Tomismo Escolar no Instagram, né? E vocês podem pesquisar lá os materiais dele sobre isso. Tem um rapaz que me segue no Instagram, que é o Lucas, que assim, é brilhante sobre isso. Ele já, inclusive, a gente já teve algumas trocas de mensagens, ele me objetando no Instagram. Um rapaz, assim, muito esforçado. Até eu respondi as coisas que ele falou, mas a gente ficou, inclusive, um dia de ver se dá pra fazer um vídeo lá no canal do Luca. E a proposta, eu não sei se vai acontecer, né? Mas o Luca, depois de ouvir, né, que eu queria falar sobre esse assunto, o Luca propôs que a gente fizesse uma roda de 4 conversas. O Luca defendendo a posição banesiana,
esse rapaz, né, o Lucas, acho que é Lucas Martins o nome dele, salvo engano, que é aluno do Leandro Bezerra, defendendo o zumelianismo, o Carlos Alberto defendendo o lulismo e eu defendendo o que sobrou pra mim, né, que foi o molinismo, né, e eu posso defender, eu sei defender o molinismo, né, o molinismo de Molina, não o molinismo de Craig, Plantinga, não, do analítico não. Quer dizer, eu sei defender, eu conheço a posição, mas esse molinismo pra mim é muito fraco, né? Então eles deram essa proposta, assim, né? Eu não sou totalmente fechado com nenhuma corrente até então, mas eu diria que dá pra gente fazer esse vídeo e comparar as visões, né? De repente até esclarece um pouco mais pra quem gosta desse assunto da divina providência, né? Entender de fato essa questão da predestinação. De toda forma, no meu curso, a formação da opinião, há vídeos sobre isso lá. Você acha que tem uns 2 vídeos em que eu tô com o Carlos Alberto comparando a visão do Lúlio com a visão de Tomás de Aquino, da Divina Providência. Tem um que eu tive que voltar para editar, que a gente teve um probleminha que não deu, enfim, um problema no vídeo, mas acho que essa semana ou na outra a gente já vai repostar lá, um vídeo bem longo, umas 2 horas só para falar disso daí. Então, me respondendo aqui, eu não sou arminiano, então, apesar de apreciar a tradição do Armínio. E sobre qual livro eu recomendaria de exegese bíblica, olha, eu não sei, você disse que é um iniciante, né? Tem um livro que eu acho bem interessante, que chama Hermenêutica, se eu não me engano é Hermenêutica Avançada, que eu recomendei para minha cunhada anos atrás, que dá dicas muito boas para iniciante, assim, apesar de ter esse nome Avançada, ele é, assim, super didático, eu acho que o iniciante consegue pegar bem. Então, assim, não é tão trivial quanto um manualzinho básico, tá? Deixa eu pegar aqui o nome direitinho pra você. É esse aqui, Hermenêutica Avançada, por Henry Virkler, tá? Então, assim, tem regras de exegese, de interpretação de texto, de gênero textual, bem legais, muito bem explicadas. Então, para uma pessoa que está iniciando, eu recomendo esse livro aqui. Não é um livro tão trivial, de coisas que talvez você já conheça, mas que aprofunda de uma forma interessante, tem uns comentários sobre profecia bem legais lá, ele dá uns exercícios interessantes. O Júnior Protex fala assim: Olá, Fujita, que o Senhor seja convosco. Gostaria de saber qual sua opinião acerca da escolástica germânica, os místicos reformados e luteranos. Eu gosto, especialmente também porque, para quem não sabe, essa é a linha que depois o Kant vai usar, né? O Kant bebeu muito dessa escolástica germânica, assim, desses autores todos. O Kant, ele era um pietista e ele bebeu de muito desses autores, os professores deles recomendaram muito dessa literatura, e tanto é que o Kant... porque assim, o pessoal fala umas coisas e não reflete muito sobre isso, né? Mas fala assim, que Kant matou a metafísica, que Kant era um ateu. Kant não era ateu, gente. Kant não era ateu. Tem compilados dos escritos teológicos de Kant que são um primor, tá? Kant, nesses livros, se mostra um verdadeiro teísta clássico, tá? Falando sobre pré-moção física, sobre conhecimento médio, sobre... quem mais? Sobre várias coisas. Ele cita nominalmente. Assim, tem gente que pensa que Kant nunca leu nada sobre Tomás de Aquino e Duns Scott. Isso daí também é verdade. É falso, tá? Tem aulas de Kant, acho que nos manuais dele sobre lógica. Ele tem aulas transcritas, né, em que ele menciona assim, explicitamente Kant, ou menciona explicitamente Tomás de Aquino, Duns Scott. Claro, ele não teve toda a profundidade, possivelmente ele não tinha acesso a toda a ordinácio, por exemplo, do Duns Scott, né? Os comentários a Oxford, eu acho que não, ele não tinha. Tomás de Aquino talvez ele não tivesse acesso também ao melhor de Tomás de Aquino, mas ele conhecia, sabia da relevância, e ele cita, por exemplo, Molina, explicitamente. Olha só, Kant sabia Molina, conhecia Molina, ele cita assim, explicitamente nos compilados de escritos teológicos dele, Molina. E assim, ele teve acesso a muitas dessas referências via essa escolástica, entendeu? Via esse pessoal todo dos luteranos, né? Então, é assim, fantástico. E eu até pretendo trazer o Chemnitz um dia aqui, né? Um autor que depois fez toda uma revisão do Concílio de Trento, né? E da perspectiva protestante do Concílio de Trento, né? Então, comparando, objetando algumas coisas, analisando seção por seção. Então, eu já li quase por completo, assim, essa obra dele. Acho que se é que eu já não li tudo. É que faz um tempo que eu li. Mas, assim, eu tô pensando em trazer aqui até para fazer um contraponto, né? Algumas coisas do Concílio de Trento, que foi o que aconteceu logo em resposta à Reforma Protestante, né? Assim,
não só por ocasião, mas assim, no contexto da reforma protestante, né? Então, eu acho muito bom, tá? Acho uma escolástica muito curiosa, muito interessante. Deixa eu ver aqui com o pessoal. Gente, como eu falei, eu dou prioridade aqui pro superchat, tá? O pessoal deu o superchat, eu tô lendo aqui. Tem já dezenas de mensagens aqui que eu... Deixa eu ver o que tem mais de recente aqui. Salve, rapaziada. E aí, David, tudo bem? Não é o David Ribeiro, é o David Juscelino, que inclusive comprou recentemente o curso A Formação da Opinião. Obrigado aí por ter entrado. O Cafezinho perguntou: Fujita, você concorda mesmo com a crítica do Alvin Plantinga ao argumento lógico do mal, ou você não se comprometeu com essa posição durante o debate? Não ficou muito claro sua posição sobre isso, aí seria interessante saber. Não, na verdade, o que eu tava querendo saber ali, o Cafezinho, eu não tava... Ai, desculpa. Eu não tava concordando com o Plantinga não, tá? Eu até esclareço pro pessoal, na minha resposta ao David Ribeiro e ao Sankey, que eu tava quando eu cito ali S5, era só porque eu já tinha visto um vídeo anterior do Matheus Benítez que parecia fazer com que ele iria entrar em uma abordagem do problema lógico do mal. Só que aí por isso que eu perguntei se ele conhecia a resposta do Plantinga, porque aí eu iria enquadrar em uma série de perguntas que eu tinha preparado para ele, né, para tentar desenvolver esse tópico. Mas não é porque eu endosso a visão do Plantinga não, tá? Naquele debate ali eu ia entrar em outras coisas, mas como ele depois falou que o problema dele não é um argumento lógico do mal, mas um argumento evidencial, aí não serviu de nada, entendeu? Tem um novo superchat aqui, deixa eu ver aqui. Me interessei pelo livro. Eu acho que vale a pena você fazer uma lista de livros na Amazon com um link de afiliado. Apenas uma dica. Pois é, né? O pessoal pede o tempo todo, assim... Acho que a mensagem que eu mais recebo no Instagram é perguntando assim: Fujita, eu quero uma lista de livros de política... Tem gente que chega com uma mensagem... Já chegou uma mensagem de um rapaz me pedindo uma lista de indicação de livros de política. No mesmo dia chegou um outro pedindo livros do contratualismo. Tem gente que pede uma iniciação à escolástica, à filosofia analítica. Gente, eu simplesmente não tenho essas listas todas prontas, tá? Eu teria que parar pra selecionar esses livros, assim. E eu simplesmente não tenho. Eu não tenho essas indicações, assim, sabe, de pronto pra dar. Eu já fiz listas pra algumas pessoas que me pediram, e aí eu tinha até um link, depois vocês me peçam para ver, eu acho que eu ainda tenho esse link em algum lugar, de umas listas de recomendação que eu tinha de política, de epistemologia, mas possivelmente eu vou ter que atualizar uma coisa ou outra ali, mas eu não tenho lista para tudo, tá? Não tenho assim, de pronto entrega uma lista de coisas, e o que eu tenho mais pronto mesmo tá no curso, A Formação da Opinião, que eu tenho uma bibliografia, tenho um e-bookzinho que eu sempre vou alimentando com mais referência, né? Com as coisas que eu dou lá. Então, assim, quem quer listas mais prontas, especialmente de lógica, metafísica, tem pronto lá, entendeu? Então, assim, outras eu teria que falar com mais cuidado, com mais atenção essa seleção. De fato, você é a favor o Saulo André falou assim, salve André. Saulo também é outro aluno. Eu vou fazer o seguinte, vou dar prioridade pro pessoal que comprou o curso aqui também, tá? O Saulo é aluno meu do curso A Formação da Opinião. De fato, você é a favor do Kant no tocante a uma única via possível para a demonstração da existência de Deus? Não. Acho que existem várias vias possíveis de demonstração para a existência de Deus. Eu citei a do argumento ontológico no debate contra o Matheus Benítez por motivos bem pragmáticos, como eu já expliquei nos últimos vídeos do canal. E porque o Lúlio tem uma versão própria. Eu não me comprometi com a versão do Lúlio porque eu não tive tempo de expor a visão do Lúlio, tá? Teve gente que não entendeu direito aquele trecho da minha fala. Lá no debate contra o Matheus Benítez, gente, eu só tive tempo de citar por curiosidade que o Lúlio tinha uma, tá? Eu teria que desenvolver com mais calma a via do Lúlio. Enfim, eu acho que existem outras formas de demonstrar, tá, a existência de Deus. Inclusive a Gabi, ela tem um argumento próprio da existência de Deus que talvez seja o argumento mais sofisticado e consistente que eu já vi, tá? É um argumento do estilo transcendental também. É um argumento de estilo transcendental, mas que mostra uma espécie que ela tenta defender um isomorfismo do intelecto humano como espelho da realidade, né? Então, pela própria análise de como é a cognição humana, eu não vou adentrar em detalhes aqui porque eu vou pecar pela simplificação aqui. Mas nessa estrutura de análise de como funciona a intelecção humana e de como que ela funciona, você consegue montar um argumento transcendental para a existência de Deus, tá? Um isomorfismo de uma espécie de espelhamento
do intelecto e da realidade. Então é um argumento para mim assim que, para mim, totalmente inédito, porque a Gabi está desenvolvendo uma metafísica própria, e ela tem uma metafísica que a gente pode dizer que ela é de um estilo, como eu posso dizer, é totalmente inédito. Primeiro porque ela não parte ela não parte da visão tomista de que o conceito mais fundamental é o conceito de ente. Na verdade, ela inclusive tem uma coincidência muito grande com o Pedro Dagui aqui, que é um luliano, em que fala que possivelmente a nota mais fundamental, o conceito mais fundamental que existe não é o de ente, mas o de diferença. Então é uma noção muito diferente, né, uma noção muito diferente de ente fundamental, ou de noção fundamental. E a partir disso ela vai desenvolvendo toda a metafísica dela a partir disso. E essa metafísica ela tem uma base um pouco na física contemporânea, tá? Então, por exemplo, sobre a física, sabe, a física de campos, né, a noção de campos que a gente tem. Então, a Gabi ela está desenvolvendo uma coisa bizarra, assim, de grandiosa, sabe, com a questão da analogia dos campos. Então, assim, tem gente que pensa, puxa, mas a metafísica não é a rainha das ciências que subordina todas as outras? Sim, mas as ciências naturais, desde Aristóteles, elas nos dão insights para a gente conseguir entender melhor como são esses princípios primeiros e supremos. Então, assim como Aristóteles, estudando a física, já conseguiu notar aqueles conceitos de ato e potência, que tem uma releitura muito grande na visão da Gabi, tá? Que a Gabi parece, ela purifica tanto a metafísica de vários problemas que ela notou ao longo dos anos, que até a visão de potência a gente pode descartar um pouco, a visão aristotélica de potência. Você pode pensar sempre em atualidade, só que de diferentes atualidades, né? De uma atualidade migrando para outra. E tem motivos de por que você tem que descartar a potência, e eu vou deixar para a Gabi explicar quando chegar o momento certo, tá? Tô só dando aqui um aperitivo para vocês. E aí ela, na metafísica dela, então assim, a analogia era, assim como Aristóteles se valeu da física do tempo dele para meio que pegar esses insights metafísicos e purificou a metafísica dos problemas. Assim como Aristóteles purificou a física das questões contingentes e específicas da física e montou a sua metafísica, a Gabi faz uma coisa muito parecida. Ela pega a física contemporânea, a Gabi sabe muito de física, tá? Teoria da relatividade, de Einstein, a Gabi sabe assim, acho que é a pessoa que conheço que mais conhece profundamente sobre o assunto. Mecânica quântica, a Gabi sabe muito de mecânica quântica, assim, absurdamente, física quântica em geral. Ela sabe absurdamente, assim, sabe? Absurdamente. E ela purifica essas noções para fazer uma metafísica, igual Aristóteles fez. Então é assim, bizarro. Toda vez que eu topo com aquilo, eu acho bizarro. Deixa eu pegar aqui um outro superchat. Fujita, grava um vídeo depois sobre a sua visão de predestinação e justificação. Claro! Então, eu quero gravar um vídeo sobre isso, né? Talvez vai ser um vídeo em parceria com o Luca, como eu estava explicando mais cedo aqui na live, tá? Mas eu sempre pensei em fazer um vídeo sobre isso aqui. Eu sempre pensei. Tá bom? Fazer um vídeo sobre predestinação, porque é um assunto... Na verdade, eu tinha que fazer um curso sobre predestinação, porque eu não vou conseguir falar em um vídeo sobre isso, né? Porque para eu falar sobre predestinação e justificação, eu tenho que falar bastante sobre filosofia e exegese bíblica. E história da igreja, né? Porque 3 coisas assim que não são... Para cada uma delas viraria uma sessão do curso, né? O approach que você tem que ter, assim, ou como o David fala, né? O account... que você tem que ter de filosofia, né? O que vai estar junto aí? Para explicar de forma satisfatória bem a predestinação, eu tenho que ter noções de filosofia do tempo, eu tenho que ter noções, de uma metafísica também, de princípios primeiros e supremos, né? Então, assim, algumas noções básicas de metafísica eu tenho que saber. Você tem que ser treinado minimamente, né, em teologia para entender, sei lá, os assuntos de dogma, algumas questões dogmáticas que estão entrelaçadas aí. E aí vai entrar série de comentários e comentários. Vou ter que passar por Agostinho logo de cara, Santo Agostinho, né? E explicar, assim, fazer uma exegese de Agostinho. E os textos bíblicos, assim, que tem um debate farto, né, sobre textos bíblicos. Então, eu precisaria entrar em searas muito densas, assim, que eu não vou conseguir explicar em um vídeo só. Se eu fizesse um vídeo sobre isso, eu possivelmente
demoraria um vídeo de 1 hora inteira só para descrever a minha posição. Não para explicar e fundamentar. Para dizer assim, olha, é isso por causa disso. Não, isso daí é outra coisa. Só para eu descrever a posição, seja a posição luliana, seja a posição, por exemplo, de que o Lúlio sincroniza. O Lúlio, por exemplo, ele sincroniza a linha da eternidade com a linha da execução do governo, né? Então, a predestinação, essa providência divina, a ordem dos decretos se dá para o Lúlio sincronicamente. Então, como se ele tivesse sincronizado os relógios, né, da eternidade e da nossa realidade. Então é uma coisa mais sincrônica, diferente dos tomistas, diferente de quase todas as outras tradições escolásticas. Existe uma visão sincrônica aí, né? Uma visão sincrônica, que tem um vídeo já explicando um pouquinho lá no curso A Formação da Opinião, tá? Para quem quiser. Mas assim, não tá tão delineado. Ali, novamente, eu e o Carlos Alberto, ali a gente tá novamente descrevendo o problema e as propostas. A gente não tá justificando, aprofundando, não, só pra gente descrever a coisa, dessas coisas que eu tô falando aqui, para fazer um vídeo em que eu fale minimamente de forma coerente, dado a história da igreja, a exegese bíblica e o mínimo de filosofia para você saber, demoraria mais de 1 hora. Mas seria um ótimo vídeo, tá bom? Seria um ótimo vídeo, Eliseu, um ótimo vídeo. Depois eu tenho que descobrir como faz Live Pix, né? Porque Live Pix parece que o YouTube come menos, né? Do que vem pra mim, né? Então, eu tô vendo aqui uma pergunta aleatória. Eu fui só passando pra cima e parou aqui. Tô quase aleatório. Assim, vou e paro em uma vez qual que eu pergunto. Fujita, quantas horas você estuda por dia? Depende. Eu não tenho uma meta de estudar horas por dia. Como já é uma coisa muito enraizada, o tempo que eu tenho livre, geralmente eu tô estudando. Então, assim, tem vezes na Marinha, que na minha função na Marinha, quando eu tô de serviço, eu tenho que ficar 24 horas disponível. Na semana passada, por exemplo, eu passei a semana toda 24 horas disponível, né? Que o meu serviço na Marinha exige isso às vezes. E que a gente chama de sobreaviso. Então, do nada, eu tenho que resolver e ver um paciente em uma urgência, não sei aonde, no hospital tal, e eu tenho que parar o que eu estou fazendo e ir lá. Enquanto eu não tenho nenhum chamado, eu estou estudando, estou compondo, estou escrevendo coisa, entendeu? Pode variar de 4 a 8 horas por dia estudando, não sei. Eu estou sempre tentando pensar em coisas aqui pro canal, ou quando eu não estou pensando em coisa pro canal, eu estou atualizando o meu livro contra o Olavo de Carvalho, né? Tem, gente, muito comentário, eu não sabia que vocês iam comentar tanto, sabe? Essa live tá dando muito certo aqui pra mim. Eu não sabia, sabe? O Capivara perguntou, você conhece as críticas do Mateus Tibúrcio e do Ícaro Carvalho Martins à Sola Escritura? Ícaro Coelho Martins. Do Ícaro eu não conheço. É porque eu não sei de qual Ícaro ele tá falando aqui. Não sei se ele tá falando do Ícaro de Carvalho. Tem diferença, né? Não sei qual desses Ícaros é. Não sei. Do Tibúrcio, eu vi muito rapidamente um debate que ele teve contra alguém. Não lembro nem quem é. Não sei se foi contra o Banzoli ou foi contra... Não lembro. Tem um debate do Tibúrcio sobre Sola Escritura em que eu acho que ele usa um argumento de que o Sola Escritura cai em petição de princípio. Eu acho que é isso. Ele diz que cai em petição de princípio. Eu acho que essa é uma das críticas do Tibúrcio. E simplesmente estaria errado, tá? Se a crítica é essa mesmo, eu teria que checar. Mas se a crítica é essa, tá errado, tá? Eu já pensei em fazer um vídeo sobre Sola Escritura aqui, tá? Porque Sola Escritura, na verdade, é um termo guarda-chuva para muita coisa, tá? Para muita coisa. Não é tão simples definir Sola Escritura assim. Adoraria um vídeo sobre a Divina Providência. Pois é, né? É o que eu falei aqui ainda há pouco também. Cara, eu amo ver os seus vídeos e só entender 5 palavras de cada 10 que você fala. São muitos posicionamentos. Lulismo, molinismo, tomismo, zumelianismo. Cê é louco, muita coisa. Esse cara é muito cult. Bondade sua, tá? Agradeço aí. Não sei nem o que comentar, assim. Eu fico feliz por você gostar de se sentir, não sabe, sei lá, né? Foi meio que isso que você falou. Você fica feliz de não entender quase tudo que eu falo. De entender 5 a cada 10 palavras. Sei lá, né? Então uma overdose de conhecimento aí pra você, de repente é legal isso, né? É assim, eu entendo um pouco isso que vocês falam, porque tem um pouco, sabe, essa sensação de que eu tô entrando em uma coisa muito interessante que eu não conheço ainda muito bem, então isso é fascinante pra mim. Mas eu tento ainda criar esse ar para vocês, explicando minimamente o mínimo, né,
assim, explicando o mínimo para ainda ser interessante. E assim, apesar de você não entender todo o processo ainda, eu tento sempre dizer assim, qual que é o problema, de onde eu tô partindo, aonde eu quero chegar. E assim, eu faço uma overview da posição, para que pelo menos você entenda o processo. Eu acho que é isso que talvez cativa um pouco da minha audiência que vem pro YouTube, que é que eu não tô querendo ser pedante por ser pedante, de tentar explicar, sabe? Eu vejo que tem alguns influenciadores que não conseguem deixar palatável uma coisa difícil. E pra mim, o meu maior prazer enquanto comunicador, porque, sabe, gente, eu não sei, eu não acho que eu sou um filósofo ainda, sabe? Eu não sou nada disso. Por enquanto, eu sou um comunicador. E o meu grande prazer como comunicador, como divulgador científico de filosofia, exegese bíblica e de história e coisas que eu comento aqui no canal, né? É fazer com que vocês entendam um assunto muito profundo, ou então, pelo menos, comecem a criar um interesse. Eu recebo muitos relatos de pessoas que não faziam, sabe, o menor, que diziam que não tinham o menor interesse por acompanhar esse tipo de discussão, e que começaram a amar esse tipo de conteúdo por causa do jeito com que eu falava, né, com que eu expunha, porque eu tento deixar interessante, sabe, da mesma forma como eu sei que lá atrás já foi uma coisa muito difícil pra mim, e que eu queria que tivesse alguém que, sabe, pelo menos descrevesse a posição. Eu tento fazer o que eu queria que alguém fizesse por mim. Descrevesse o problema, descrevesse a solução, fizesse uma overview dos argumentos para mostrar como que articula uma coisa com a outra, pra gente tentar resolver. E isso pra mim já bastaria, sabe, pra eu acompanhar um influenciador. Às vezes o que eu vejo muitos canais teístas e ateístas é simplesmente não sabendo qual que é o problema que eles estão abordando, não sabendo sequer quais são as posições deles, então não sabendo quais são os pressupostos que eles estão, né, de onde eles estão partindo, não sabendo o mínimo sobre nada, sabe, assim, dos argumentos que eles precisam usar para tentar resolver o problema. Então, às vezes, eles sabem qual é o problema e não conseguem perceber que o argumento não está sequer tentando se propor a resolver o problema. Então, era um grande caos, sabe? Era um grande caos e eu, particularmente, queria que tivesse mais influenciadores que tentassem fazer o que eu faço, né? Isso aqui não é me achando nada não, tá, gente? Tem amigos meus aqui no YouTube que fazem coisas como eu. E só que eu queria que isso fosse maior aqui no YouTube, né? Eu entrei no YouTube porque eu vi que não tinha ninguém fazendo o que eu queria que fizessem por mim. Essa que foi a coisa, né? Tenho aqui um novo superchat do Eliseu Salles de novo. Obrigado aí, Eliseu, pela colaboração, tá? Um vídeo sobre os motivos de você não ser católico seria muito legal também. Legal, posso fazer também. Tem vários motivos, né? No meu vídeo em que eu falo sobre... gente, que eu não sou adventista, né? Tem um vídeo assim, eu não sou adventista, que é pra vocês entenderem, né, do que eu tô falando ali, aí eu falo por que eu não sou católico, na verdade, nesse vídeo, né? E de fato eu não sou católico por vários motivos, e dentre os motivos ali eu elenco alguns dogmas católicos que pra mim são indefensáveis, assim. Não é que é indefensável, tem argumentos muito bons até, mas que eu vejo objeções muito fortes, né? Como, por exemplo, o dogma da infalibilidade papal, né? E não é só a infalibilidade papal, na verdade é para vários momentos da hierarquia católica de forma geral, né? Então acho que uma das grandes questões que divide protestantes e católicos é, afinal de contas, o que fundamenta a autoridade, né? O que é a autoridade? Em que nível está a autoridade? Essa é uma das perguntas filosóficas mais importantes e que o pessoal discutindo sobre isso não se aprofunda, na verdade, né? Fazer uma metafísica da autoridade é um projeto que eu tenho. Né? Você não vai conseguir resolver tensão católica, protestante nenhuma, enquanto você não tiver uma metafísica da autoridade. Entendeu? E o final de contas, o que fundamenta a autoridade? É um problema aí muito grande. Eu tenho alguns vídeos que circulam por aí, falando sobre um pouquinho disso, mas eu não tenho nada assim ainda da minha proposta da metafísica da autoridade, tá? Isso daí é essencial para tentar resolver o problema. Pra gente tentar entrar em um diálogo, né, pelo menos. Adoro seu canal, que cresça ainda mais. Obrigado, Endless Lifeless, eu acho que é isso. Fujita, ninguém falou o seguinte, né, que o nick dele é ninguém. Ninguém falou. Fujita, eu sou um desses que tinha zero interesse por esses assuntos. Que legal que eu tô conseguindo cativar isso em você, né? Então, pela lógica do Pequeno Príncipe, eu sou responsável por você a partir de agora. Quem é essa Gabi que o Fujita citou na live? Gabi, ela é minha melhor amiga, tá? Gabi é a melhor amiga. E lá no meu curso A Formação da Opinião,
tem alguns vídeos bônus, tá, de aulas dela sobre Kant. A gente vai postar essa semana a terceira, assim, são vídeos longos, assim, de 1 a 2 horas, fazendo introduções à crítica da razão pura. E aí a gente vai postar a terceira aula lá e depois a gente continua. Mas está como bônus lá. Quem está falando ali é a Gabi. Eliseu, como é que você conciliou a medicina na graduação, como no trabalho, como nos outros estudos? Você tem alguma opinião sobre IA? Tá. Sobre a questão da conciliação, volta um pouquinho na live que eu já falei um pouquinho sobre isso, mas resumindo de novo, a resposta que eu dei é que eu basicamente não tenho... Sabe, eu acho que o que me ajuda é que eu não sou viciado em muita coisa que tira muito tempo das pessoas hoje em dia. Isso aqui não é pagar de virtuoso e nada, eu só tô tentando dar a resposta, tá? Porque assim, eu sei que muitos amigos meus se queixam de que eles não têm tempo, que eles são viciados em, sei lá, em ficar no Instagram, coisas até piores que eu não sei se dá pra mencionar aqui na live, pra se prejudica o algoritmo, mas acho que vocês devem entender o tipo de vício que existe hoje. E eu não tenho esses vícios. Eu nunca usei nenhuma droga na minha vida, por exemplo, também. É uma coisa, acho que me beneficia muito. Então eu não tenho esses vícios assim, isso me dá muito tempo, me dá muita clareza, muito discernimento. Eu nunca bebi álcool, por exemplo, eu nunca bebi uma taça de vinho sequer. Então eu acho que isso me dá clareza, me dá tempo, eu não fico, sabe, tendo que compensar crises de saúde por causa desse tipo de coisa, então isso me ajuda. Mas aí sobre a organização eu já falei um pouquinho lá atrás e eu posso gravar um vídeo só sobre isso, como eu tento organizar meu dia a dia. Fujita, você ainda precisa falar sobre o Sexual Persons, ou Persona, da Paglia. Verdade, eu tô devendo esse vídeo aqui no canal. Que é um livro dela, né? Pra quem não sabe, aquele debate sobre feminismo. Fala, Math, parabéns pelos 5K. Seguidor desde os tempos das parcerias com o Virtute. Né? Que legal. Não sabia que você estava desde lá, Enzo, aqui comigo. Fico feliz de você estar por aqui. Math, o que você acha da metafísica procleana? A sua ontologia cai em uma multiplicação desnecessária de tríades? Boa pergunta. Tá perguntando aí sobre os neoplatônicos, né? E o Próclo e Plotino, assim, possivelmente são os maiores, né? Acho que eu tenho uma predileção maior, acho que eu li mais sobre o Plotino do que sobre o Próclo. Você fez uma boa pergunta. Se ela cai em multiplicação desnecessária? É uma boa pergunta. Mas assim, falando sobre a metafísica procleana de forma geral, assim, eu acho que o pessoal subestima muito, né, os neoplatônicos. Mas eu comentei lá no meu vídeo resposta ao David e ao Sankey que eles estranharam o seguinte: de onde surgiu essa definição de bondade? Bondade é aquilo que quer se comunicar. O Sankey, né, falou que achou aquilo estranho. E sinceramente falando, eu achei estranho o Sankey não ter percebido que isso era uma menção aos neoplatônicos, tá? Porque basicamente a bondade seria esse aspecto, né, do ser. Quando a gente enxerga o ser pelo âmbito daquilo que quer se difundir, que quer ser algo para outro e não para si, isso é a bondade, né, da perspectiva neoplatônica. E eu acho que muito possivelmente o Próclo foi o que melhor desenvolveu. O Pseudo Dionísio também, assim, eles todos pensaram sobre essas coisas. E a metafísica procleana tá aí, né? O Lully utilizava muitos neoplatônicos, né? E ele tentava aplicar bastante. Sendo que eu nem me comprometi com aquilo lá durante o debate. Eu só citei en passant, assim, foi de passagem, só por curiosidade para o pessoal saber que existe uma formulação lulliana, tá? Mas o Lully não nega. O Lully não nega que a bondade tem um quid de apetecibilidade também, como a definição clássica dos escolásticos, tá? É só que ele equaciona junto disso tudo a visão neoplatônica também, tá? Então, assim, muito sofisticada a visão neoplatônica, de forma geral, sobre tudo. Tem muita coisa muito rica que o pessoal não pega, né, dos neoplatônicos. O Kenny Pierce acredita na superioridade explanatória do teísmo também. Obviamente eu também concordo com isso, né? Schultz falou o quê? Que tá lindo, Fujita. Obrigado. Gente, sabe, eu não me acho bonito. Eu sou talvez ajeitadinho, arrumadinho, mas eu não sou bonitão, não. Tem gente que diz aqui, comenta com alguma frequência que me acha bonito. Depois digam o que vocês acham. Mas são coisas discutíveis em geral. Cafezinho, eu sei. Você obviamente vai discordar de algumas coisas, né, claro. Yuri, olá. Olá, Yuri, tudo bem? Conde Dom.
Salve, salve. Ah, o cafezinho comentou William Jaworski. Gente, a pergunta que eu fiz lá atrás, é isso mesmo. É o William Jaworski. Para quem quiser entender mais sobre filosofia da mente, ele tem um livro, Introduction of Philosophy of Mind, né? Assim, é uma introdução da filosofia da mente, em que ele tem gráficos muito legais. E para mim, acho que é a visão mais didática que existe explanada sobre o monismo anômalo, né? Que é uma visão super complexa. Então, sim, é o William Jaworski, cafezinho. Parabéns. Parabéns. Ah, você tá certo, o Jaworski é um ilemorfista também. Sim, ele é um ilemorfista. Salve Fujita, parabéns pelos inscritos. Obrigado, gente. Perguntaram aqui, né? Uma das últimas mensagens que mandaram. Como conciliar a doutrina da encarnação com o teísmo clássico? Como, por exemplo, um Deus impassível pode sofrer na cruz? Se houver literatura para recomendar quanto a isso, agradeço. Tá, então isso entra um pouco no meu debate contra o Matheus Benítez, né? E eu tava esperando que talvez... Quer dizer, não sei se foi, sei lá, se eu tava esperando demais, né? Se eu fui muito ingênuo de esperar que o Matheus Benítez fizesse essa pergunta, mas eu tava esperando que eventualmente entrasse nesse ponto. E assim, na verdade, você poderia fazer esse tipo de pergunta para qualquer coisa relacionada a Cristo, né? Perdão. Como, por exemplo, como que... Porque Jesus, enquanto homem, se a gente fosse pensar no panorama normal aristotélico, estava passando da potência pro ato o tempo todo, né? Estava sentado, se levantou, caiu, acordou. Tudo isso tem potencialidades aí ativa e passiva, né? Vindo de lá para cá, de cá e para lá, né? Mas aí é que tá, que você tem que ter as regras da comunicação idiomática. Dá uma olhada lá na minha explicação. Existem pelo menos mais 6 regras de comunicação idiomática que são explicadas no livro do Verbo Encarnado, do meu amigo Leandro Bezerra. Se você quiser, entre em contato comigo, que eu passo o contato dele para você adquirir a obra. Não sei se ainda tem disponível, mas vai sair uma nova edição mais aprofundada. E aí, para você também responder mais satisfatoriamente a como que você pode ter Deus passando aí da potência para o ato enquanto Cristo, você tem que entender mais de teologia dogmática, e isso está disponível no livro. Tem alguns insights também de outras coisas, tá? Da analogia que você precisaria entender. Aí, talvez assim, para esclarecer alguns pontos, um curso que o Carlos Alberto vende sobre a analogia em Cardeal Caetano poderia te ajudar. Se você quiser, manda mensagem para mim também, que eu ajudo o Carlos na venda desse curso. Tá bom? Daniel Oliveira, tu é católico? Não, eu não sou católico, sou protestante. Tem um vídeo meu falando sobre isso. Fala sobre os textos difíceis do Antigo Testamento. Pois é. O Matheus Benítez, eu senti que foi muito sincero quando ele... Eu senti que o Matheus Benítez foi muito sincero, tá? Quando ele falou sobre isso daí. Porque ele queria, né? Acho que ele gostou do tipo de resposta que eu dei pra ele no debate. Ele falou, olha, eu queria que você falasse mais disso no seu canal. Porque tem poucos teístas falando com a profundidade que você fala sobre esse tipo de dilema, né? Sei lá, os textos difíceis, Deus mandando fazer coisas terríveis no Antigo Testamento, né? Dá pra gente fazer, dá pra gente falar. Mas aí eu tenho que fazer uma lista, né? Tem que fazer caso a caso, né? Não dá pra sair fazer um vídeo todo só sobre todos os textos difíceis e que Deus era muito malvado no Antigo Testamento e tal. Eu posso fazer. Só que eu queria saber o feeling de você aqui. Será que é uma coisa que o pessoal que me acompanha lá atrás... Tem gente que começou a me seguir lá naquela época que eu fazia vídeo, né, contra os ANCAPs, contra os anarcapitalistas, né, contra os socialistas, os comunistas, marxistas. Eu não sei se esse pessoal que está me acompanhando lá atrás, desde lá atrás, sabe, se não vai ser um baque muito grande eu começar a ter essa abordagem bíblica muito forte o tempo todo. Porque o caso da perícope da mulher adúltera foi quase um spin-off do Fujita. Que eu tenho essa linha de pesquisa muito grande na Bíblia, né? E eu amo o texto bíblico. Uma das coisas que eu mais gosto de estudar e explanar e explicar é o texto bíblico. Mas eu tenho que escolher as minhas batalhas aqui no YouTube. Não dá pra falar de tudo, né? Mas se vocês quiserem, acham que isso é super interessante, eu posso falar, né? Deixa eu ver aqui, tem um novo superchat. Deixa eu ver aqui que é o novo superchat. Gostaria muito de ver uma resenha sua sobre o livro do Diego Reis, A Personalidade Humana e Três Pessoas. Ele juntar a teologia, a filosofia e epistemologia. Ele tem um canal no YouTube, né? Em que ele fala sobre isso, né? Posso analisar algum vídeo dele aqui, sim.
Mas aí pra fazer a resenha eu tenho que comprar o livro, né? O livro dele eu não vi ainda não. Eu posso reagir a algum vídeo dele que você indicar pra mim, tá? Mas pra fazer a resenha eu tenho que comprar um livro. Fujita, por que imposto não é roubo? Não sou ANCAP, só queria saber um contra-argumento. Tá. Gente, tá virando aqui uma espécie de sabatina aqui no Fujita, né? Tá vindo de todo tipo de pergunta, né? Olha, pelo tipo de coisa que eu tô defendendo agora com a Gabi, a arqueolocracia de forma geral, existe uma explicação para isso que eu poderia dar, que não vai dar tempo. Mas se eu fosse explicar como eu explicaria alguns anos atrás, eu tentaria ir pelo caminho de excludente de ilicitude, tá? A subtração de bem de uma pessoa entraria por causa da justificativa, né, da necessidade da manutenção do Estado, como uma espécie de excludente de ilicitude. Então, possivelmente eu entraria nesse debate assim, tá? Eu entraria por aí, por uma espécie de excludente de ilicitude. Como que a pessoa pode dizer, em geral é errado ou difícil de aceitar você subtrair assim, a parte da renda de alguém. A gente poderia falar, assim, daria para dizer que é excludente de ilicitude ou daria para dizer que sequer configura, na verdade não configuraria de forma nenhuma o roubo, né? Aí a gente teria que fazer uma definição, né? A gente entraria, tem que decompor, no caso, o roubo, né? Explicar quais são as notas da definição e ver que dentro dela a instituição que rege a justiça comutativa e distributiva não tem como se enquadrar dentro da definição de uma pessoa subtraindo indevidamente a renda de alguém. Então, seria basicamente isso, tentando pegar a definição, vendo que o Estado não se aplica ao sujeito e às intenções do roubo. Então, seria basicamente isso. Deixa eu ver aqui, eu tenho que me abaixar aqui para ler os comentários, gente, desculpa. Deixa eu pegar aqui. O Bruno Dantas falou o seguinte, mandou R$5, obrigado, Bruno. O que você achou do novo Papa frente àquele Reels que você fez? Nada do que esperávamos, os adventistas já estão loucos? Abraço, amigo. Tá, o que eu acho do novo Papa? Seguinte, eu tô procurando a tese de doutorado do Papa, né, que ele fez, ele é da Ordem Agostiniana, e eu quero saber quais são as posições teológicas dele para conseguir dar alguma posição mais, sei lá, uma posição mais interessante para vocês, né, fazer uma análise, porque até agora tem muita gente que falou assim, ele apareceu com a mursa, ele tava com a estola do Papa tradicional. Será que isso quer dizer alguma grande coisa assim? Não sei. Porque assim, é claro que não foi trivial ele voltar a não se apresentar como o Francisco se apresentava, né, com aquele traje mais simples, mais humilde. Isso passa uma mensagem, é claro que passa, não estou dizendo que não passa. Mas isso pra mim não diz muita coisa sobre ele ainda. Os escândalos também que estão envolvidos, que ele acobertou, não sei o que, tal crime. Pois é, pra mim também não diz muita coisa sobre o Papa ainda, né? Primeiro tem que investigar, né? Saber se procede. Não parei para ir atrás para ver se essas acusações são fundamentadas ou não, né? E aí o que eu poderia dizer é que até então é muito curioso, de fato, aquelas especulações sobre motivos políticos da eleição, né? Tem vários motivos políticos que eu acho da escolha do Francisco que batem muito com o que estava sendo necessário para a Igreja Católica naquele momento. E sobre a necessidade de um reavivamento católico nos Estados Unidos, isso é verdade. Se você para ver os dados de evasão do catolicismo nos Estados Unidos, para mim é muito evidente, sim, é muito evidente que tem um problema muito grave, né? Tem um problema muito grave. Não sei se existe algum dado muito sofisticado, alguma publicação muito sofisticada que consegue relativizar, né? Consegue relativizar aí o problema. Porque tem gente que diz, não, o catolicismo está crescendo nos Estados Unidos e tal, está crescendo como nunca. Para mim, os dados a que eu tive acesso às pesquisas mostram o contrário, né? O catolicismo está caindo, o percentual de pessoas que nascem católicas e permanecem católicas até a vida adulta cai drasticamente. E ainda assim, o catolicismo ainda conta com a imigração, né, latina que vai para os Estados Unidos, de muitos católicos, e ainda assim o número é decrescente. Coisa que não acontece com o protestantismo. O protestantismo cai, se eu não me engano, o dado que eu tinha visto era de 46%
cai para 40% que ainda permanece protestante na vida adulta. Os católicos caem assim numa proporção quase a metade, ou mais da metade, se não me engano. Então, assim, níveis absurdos, né? Níveis absurdos, o catolicismo. Então, tem gente que acha que foi uma escolha política por causa disso, eu acho que faz sentido. Mas eu, para me posicionar melhor sobre o Papa, eu teria que ver mais coisas sobre ele, tá? A gente viu poucos discursos e eu tô procurando a literatura acadêmica desse Papa para fazer um vídeo sobre isso aqui. Um amigo meu já tá me ajudando a descobrir. Tem um monte de gente que divulgou aí que o Papa era um filósofo analítico, formado em matemática, que discutia sobre o argumento da existência de Deus, mas eu descobri que na verdade não, aquele era outro Robert, né? Que esse aí é o Francis, né? Entre o primeiro nome e o último nome dele, sobrenome, tem um Francis. Então é outra pessoa, não é aquele filósofo analítico não, tá, gente? O pessoal tá meio que viajando ali. O Ninguém mandou mais R$1,90, mas não mandou mensagem perguntando nada. Mas tudo bem, obrigado aí pelo apoio. Você pode mandar superchat só valorizando, né? Deixa eu ver aqui, tem umas perguntas interessantes. Nunca vi um bom argumento contra a ideia de que imposto é roubo. Então, por favor, acompanhe a minha série sobre isso. Eu comecei um vídeo lá sobre anarcocapitalismo, tem uns vídeos objetando ali o canal lá do Davi, em que eu falo um pouco sobre isso também. Tem bastante coisa ali para compor o argumento de que imposto não é roubo, né? O Wesley Barbosa, dá uma olhada nesses vídeos. Ele falou assim que ele não é anarcocapitalista, mas está estudando e gosta do assunto. Dá uma olhada nos meus vídeos de respostas quanto ao Davi, tá bom? Então, Daniel Oliveira tá certo aí, o catolicismo nos Estados Unidos tem uma queda brutal, né? Sou anarquista mesmo, Miguel, Mig falou Mig11, não sei se é Miguel, mas é Mig11, sou anarquista mesmo e não consigo achar qualquer tentativa de justificar o Estado convincente. Pois é, né? Pois é, você já viu meu vídeo lá, os meus vídeos contra o Davi? Pra mim ali, tá desenvolvido em horas e horas ali o argumento, né? Não sei se você já avaliou. Eu tenho um argumento muito parecido com o kantiano, tá? É basicamente a constatação de que você tem que ter um mediador externo para a resolução de problemas, que não pode ser privado, que não pode ser escolhido pelo mero arbítrio, né, das partes envolvidas no problema, e que consiga fazer justiça comutativa e distributiva. Isso não se encaixa com nenhuma tentativa de órgão privado, tá? Então tem que ser público. Isso condiz com a definição de Estado, né? É uma organização que detenha tanto o poder jurídico quanto de coerção, né? Então, digamos que tem duas pessoas que estão disputando ali por uma terra para ver, porque, sei lá, são duas fazendas e elas estão crescendo e vão disputar espaço por causa disso. Para fazer essa mediação, não pode ser um tribunal privado. Porque assim, porque o pessoa A escolheu um tribunal privado, a pessoa B poderia ter escolhido um outro tribunal, aí vai virar um impasse, né? Ou seja, você não pode dar margem para que haja a possibilidade de um impasse eterno sobre a escolha da entidade mediadora, né? Precisa de um mediador externo que tenha que ter essas notas para que a justiça comutativa e distributiva seja possível. E aí a pessoa pode dizer, mas e se eles estiverem em um estado privado, né, em que você escolheu estar lá e tal? Aí a minha pergunta para isso seria, nesse estado, nessa ilha, ANCAP, as pessoas teriam liberdade de escolher um outro sistema de justiça para julgá-las, que não fosse do próprio serviço do local que eles contrataram, onde eles estão morando? Porque se eles não têm escolha de estar nessa cidade privada, tem as duas pessoas lá e a decisão, o impasse tem que ser decidido por eles. Se eles não podem recorrer a um outro tribunal sem ser o daquela cidade, que elas contrataram igualmente, então essa cidade privada, entre aspas, na verdade é um Estado. Porque aí já não é uma mera... Já não parte da mera deliberação das pessoas poderem buscar um sistema de justiça privado fora dali, né? Existe algo que faz pesar juridicamente os dois sobre o mesmo órgão que está julgando o caso, né? Então isso já entra na definição clássica de Estado, uma entidade que detém o poder jurídico de coerção e justiça, né? Então, uma organização que está ordenando a população a um determinado fim. Então você já cai na definição aristotélica e a definição clássica depois de Estado, né? É mais ou menos esse o argumento, mas isso está discutido à exaustão lá na minha troca de mensagens, né, de vídeos com o Davi. Gente, tem muita pergunta. Por favor, gente, se você quiser que eu leia a sua pergunta aí, vai no superchat, por favor, me ajudem. Pretende postar aulas no curso sobre o livre-arbítrio? O Luan, ele é aluno meu lá do curso A Formação da Opinião. Salve, Luan. Por enquanto eu não estava no programa ainda não, mas se vocês alunos demandarem, eu posso fazer uma aula bônus sobre o livre-arbítrio, tá?
mostrando as principais posições e tal. Fazendo os comentários gerais, eu tô muito feliz aí com essa primeira live com vocês. Eu nunca tinha feito isso antes. Comentem aí se vocês gostaram desse formato, respondendo dúvida. Possivelmente eu vou lançar, como eu falei pra vocês, né, aquele grupo de apoiadores por níveis. E se eu fizer lives com alguma frequência, eu só vou deixar disponível a live para quem for apoiador, né, para assistir depois, né, posteriormente. Então, essa aqui possivelmente eu vou deixar disponível no canal para quem quiser ouvir e tal, a live. Mas eu vou deixar as lives futuras disponíveis só para o pessoal que é apoiador, tá? Para tentar valorizar aí essa interação que eu tenho com vocês. Superchat, vamos lá. Fujita, o que você acha de juntar você e o Carlos para falar sobre teologia natural? Especificamente motivos da credulidade. Seria ótimo. Aspirans escolásticos. Seria ótimo. Eu e o Carlos Alberto, a gente tem muita coisa em comum, né? Muitas leituras em comum. E posições em comum agora também, né? Ao longo dos anos a gente foi se aproximando bastante. Ele acabou se aproximando de muitas posições minhas também. Para quem não sabe, o Carlos Alberto não defendia... ele não defendia... Qual o nome? Ele não defendia a doutrina da substituição penal. E a gente debateu bastante sobre isso. Hoje ele defende substituição penal. Claro que ele teve motivos alheios a mim, né? A isso ele chegou à substituição penal muito pelo intermédio de escolásticos, que eu sempre comento e elogio aqui no canal também, que são os da linha barroca, né? O barroco dos escolásticos defenderam a substituição penal. Pessoal, ninguém sabe disso aqui, né? Todo mundo pensa que é coisa de calvinista, coisa de protestante, nada a ver. Tem uma tradição rica católica que... Aliás, para mim, a doutrina católica ela defende explicitamente, tá? E com base conciliar a substituição penal, tá? O pessoal que acha que não tem base na Igreja Católica para isso está viajando total. E Tomás de Aquino fundamenta isso também muito. Eu vou fazer um vídeo sobre isso ainda. E eu posso me juntar ao Carlos para falar sobre isso. Então, eu estava falando, né, que eu me aproximei de algumas posições do Carlos. Me lembro na época que a gente discutia sobre a Divina Providência, a gente tinha visões muito parecidas e eu fui me aproximando e a gente foi se aproximando um do outro nesse ponto, né, e a amizade ficou cada vez mais forte. E a gente discutia argumentos juntos, testava argumentos juntos, né? Então, claro, eu posso trazer o Carlos um dia aqui para falar sobre isso também. A gente tem planos de fazer várias coisas no canal, tá? Carlos, ele é um amigo muito especial, eu gosto muito do Carlos. Fujita, você poderia indicar youtubers que você considera que tem bons conteúdos, tanto na área de teologia e filosofia? Eu recomendo aqui, principalmente para quem é ateu, o David, né? O David, para mim, é um dos poucos ateus que realmente estuda e sabe do que está falando aqui no YouTube, né? O David Ribeiro. Eu já falei pro David que ele tem que urgentemente melhorar um pouco a estética do canal dele, ele sabe disso, dessa é a minha opinião, eu acho que ele reconhece isso também, mas ele... até um pouco, eu acho, um pouco poluído assim, demais algumas coisas do canal, das logos que ele faz. Eu acho que ele vai melhorar com isso com o tempo. E o David, pra mim, é exemplar nessa coisa do ateísmo, né? Eu tenho muitas discordâncias com ele, obviamente, né? Mas eu recomendaria, assim, eu acho que eu não recomendo nenhum outro canal de ateísmo no Brasil, a não ser o do David, né? De filosofia você me pegou, porque geralmente eu não gosto muito dos conteúdos de filosofia aqui no YouTube não, tá? Geralmente eu não gosto. Desse pessoal todo que eu gravo e criticando, a maioria cai naquilo que o pessoal chama de palpiteiro, né? Então eu não recomendaria. Tem o professor Cláudio Costa, né, que fala sobre filosofia analítica e que tem vídeos de explicação resumindo conteúdos bons. Eu acho que ele é professor universitário, né? Acho que o pessoal aqui conhece o canal dele. Eu conheço o canal dele há muitíssimo tempo. Na época que eu estava estudando sobre Wittgenstein, eu descobri por acaso o canal dele, assim, pesquisando no YouTube, mas eu já estava lendo e estava lendo os comentaristas. Eu estava lendo, cadê? Acho que será que eu tenho aqui para mostrar para vocês? Aqui, ó. Tava lendo aqui, ó, o Peter Hacker. Peter Hacker, pra mim, é um dos maiores comentaristas de Wittgenstein, né? Na época que eu tava me aprofundando, anos atrás, no Peter Hacker, nos comentários dele a Wittgenstein, eu descobri. Isso faz muito tempo, muito tempo. De resto, assim, é tão difícil, né? Deixa eu pensar aqui, conteúdo de filosofia pra vocês. Tem um pessoal na gringa que eu sigo, né? Pior que eu não lembro de qual o nome do canal. Tem um canal que resume, assim,
na gringa. Eu posso pegar aqui depois o nome para vocês. É um canal que resume assim com uns slides, alguns tópicos de filosofia por um ponto de vista mais acadêmico. Eu esqueci o nome do canal. Esqueci. Acho que, não sei se era Kaneb, Kaneb. Não lembro se era uma coisa assim, tem que ver. E assim, o propósito dele era só expor, não entrava muito em polêmica, ele ia expondo assim, filosofia da mente, filosofia da ciência. Tinha algumas séries dele que não estavam completas ainda, nem sei se ele ainda mantém um canal, mas eu acompanhava. Assim, não acompanhava frequentemente, mas algum vídeo ou outro eu conheci e achei interessante. Não sei se eu tenho grandes outras indicações aqui. Deixa eu pensar um pouquinho. Teria que fazer uma lista sobre isso, né? O pessoal que pede lista, né? Eu teria que fazer uma lista. Fujita, inclusive, cara, apesar do meu nick ser ninguém, eu sou o interno que estava conversando com você pelo Insta. Ah, que legal! Que legal! Seja bem-vindo, fica à vontade. Tem um pessoal que está debatendo aqui, nem sei do que eles estão debatendo. Você já recomendou o Philosophy Overdose. Verdade, João Gabriel. Lá atrás eu recomendei esse canal, né? Philosophy Overdose, que tem uma série, é um canal que compila a série de aulas e discursos gravados assim de grandes filósofos. Eu acho que lá tem algumas gravações do Quine, né? Do Quine? Do Quine não tenho certeza, mas do Donald Davidson tem, com certeza. Do Donald Davidson. Que são, assim, heróis meus, né? O Donald Davidson, um dos filósofos que eu mais admiro, assim, dessa tradição. Então, de fato, Philosopher Overdose tem bastante coisa, assim. Tem algumas discussões lá de filosofia bem raras, assim, no YouTube. Discursos que eu recomendo vocês conhecerem. Fujita, você e o Carlos Alberto conhecem o Instituto Brasileiro de Filosofia e Ciência Raimundo Lúlio? Nunca vi vocês comentarem sobre. Acho que eu já vi, sim. Tem um outro superchat que mandaram o seguinte. Você lê sobre filosofia da física e matemática? Claro. Eu gosto muito de filosofia da ciência, física e matemática. Começou um pouco, acho que pelo meu interesse kantiano, né? Porque pra mim, Kant é o que dá talvez a melhor resposta, né? Fundamentando a filosofia da matemática, né? Na discussão sobre os juízos, né? Então eu comecei um pouco por causa do Kant a ler bastante sobre isso, né? Então, sim. E a Gabi, ela vai para discussões da física tão amplas que aí eu me interessei, né? Lá atrás, quando a gente se conheceu, muitos anos atrás. Então, eu comecei a ler também sobre filosofia da física, filosofia da ciência, divulgação de ciência, né? Também nessas áreas. Na área mais experimental mesmo, eu gosto. Não sei se você quer que eu comente mais sobre isso aqui no canal, né? O Eliseu, qual a sua opinião sobre a visão de justificação Christus Victor? Então, eu acho que, assim, como oposição à substituição penal é fraco, né? Ou seja, será que é assim, você tem que crer em Christus Victor ou na substituição penal? Acho que não, acho que você pode exaltar as virtudes de Cristo na cruz como o vencedor sobre Satanás e que está derrotando o diabo, né? Nos libertando do império das trevas, nos trazendo para o reino do Filho do reino do seu amor, como diz o apóstolo Paulo, né? Então você pode ter esse tipo de retórica para falar de Cristo, da vitória de Cristo, mas não necessariamente você precisa negar que existe um aspecto substitutivo aí, tá? Como eu falei, a escolástica barroca fundamentou. Você pode pegar, por exemplo, o Arriaga fala sobre isso, tá? O Arriaga defende isso. Grandemente a substituição penal. A tradição agostiniana em peso, ela defende a substituição penal, tá? Em peso. Para mim, a substituição penal está também clara em Agostinho. O próprio Santo Agostinho. Nem precisei para tanto tempo depois, entendeu? Mas é claro que tem coisas na Christus Victor que está correta. Obviamente está correta, né? Opa, tem um novo superchat. Vamos ver. O que você acha da monarquia parlamentarista? Boa pergunta. Muito boa pergunta. Olha, eu acho que todo mundo tá meio viciado nessa coisa de monarquia por causa do qual é o nome dele? Do Guilherme Freire, né? Mas engraçado que o Guilherme Freire tem alguns comentários em que ele parece dizer que tudo que tem hierarquia, na verdade, é uma monarquia, né? Um tipo de monarquia. Então, um erro brutal do Guilherme Freire nesse sentido, né? Mas como você especificou, monarquia parlamentarista, eu acho que ela é viável, ela funciona, mas ela acaba operando em um nível subótimo de sociedade, tá? Em um nível subótimo de sociedade. Nessa monarquia parlamentarista,
eu estou entendendo que você tem aí um monarca que tem ainda a legitimidade por sangue, né? Os monarcas são aqueles da família real ainda. Dependeria aí, existem monarquias parlamentares que funcionam um pouco diferente, tá? Do peso do parlamento. Se no caso o rei é só um chefe de estado, ou se ele é só um chefe de estado, não chefe de governo, né? Tem uma diferença disso, chefe de governo e chefe de estado. Se ele é só uma figura mais emblemática, tem que ver de fato como que ele está atuando aí. Tem reis que têm uma espécie de poder de veto sobre algumas coisas. Eu acho ruim. Eu acho ruim, assim, se colocar o peso na figura do rei, eu acho ruim. Eu tenho muitas críticas liberais à monarquia, eu endosso. Acho que dá pra você aproveitar muita coisa disso. Só que eu teria que desenvolver melhor aqui. Eu pensei em reagir a um vídeo do Guilherme Freire e comentar especialmente sobre isso. Especialmente sobre essa questão da monarquia. Claro que eu acho que a monarquia parlamentarista, obviamente, é muito melhor do que uma monarquia absolutista. Obviamente. Mas a monarquia padece de vários problemas. E eu acho que tem um pessoal, né, dessa vibe tradicionalista católica muito iludido com monarquia, que sequer entende de fato o que é monarquia, né? Que sequer entende. Na época quem é adventista vai entender isso aqui, né? O pessoal às vezes não entende, né, lendo texto de história, por que em algumas monarquistas é dito que tem alguns nobres que são eleitores, né? Tem, por exemplo, o eleitor da Saxônia, que era conhecido de Lutero, um expoente muito importante na Reforma Protestante, né? E por que numa monarquia tem um eleitor? Depois vocês pesquisem historicamente sobre isso. A pessoa não entende, teria que parar para explicar de fato como funcionava, né, na Idade Média esse regime da monarquia e como que era esse sistema eleitoral que existia, coexistindo com a monarquia. E dá para fazer um vídeo sobre isso, tá, Lúcia? Posso fazer aqui pro pessoal que quiser. E eu posso fundamentar um pouco melhor a minha crítica à monarquia parlamentarista, mas fazendo aqui um comentário en passant, eu não acho bom não, acho que opera em um nível subótimo de sociedade. Se tiver uma monarquia parlamentarista, teria que ter vários outros mecanismos aí de freios e contrapesos para a coisa funcionar direitinho. Na Arquilocracia, que é o projeto que eu defendo com a Gabi, a gente comenta sobre isso, mas não está pronto ainda, né? Vou tocar um pouquinho de piano. Vocês digam pra mim se vai aparecer o volume do piano ou não, tá? Aí quando eu colocar o piano, aí não vai dar pra escutar mais nada, tá? Não vai dar pra escutar mais nada da minha voz, só o piano. Então vou testar aqui. Aí vocês digam aí nos comentários se dá pra ouvir, tá?
Pessoal, vou finalizar a live por aqui. Acho que acabou que o meu outro microfone desconectou. Mas agradeço por todo mundo. Toquei aqui umas musiquinhas, uma que eu gosto muito, chama Out There, do Corcunda de Notre Dame. Toquei uma que também eu tava compondo recentemente, finalzinho aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira live. E... impossível não amar o som do piano, né, Lúcia? Concordo. É isso. Obrigado. Haverá outras lives por aí. Talvez na semana que vem. Então fiquem atentos e a gente vai se falando, tá bom? Muito, muito obrigado por todos os 5.000 inscritos. E me ajudem a fazer com que mais pessoas se inscrevam ainda, tá bom? Deixem aqui seus comentários depois no vídeo, que a live vai ficar aqui disponível, então vocês podem acessar depois. Se inscrevam no canal, se você ainda não for inscrito, por favor. Considere se tornar aluno do meu curso, Formação da Opinião. E é isso. Tchau, tchau. Muito obrigado, gente.